Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a vocês, toda a sua família. Obrigado! E aí, tá tudo bem? Como é que você está? Senta aqui nessa mesa porque está no ar mais um episódio do Santo Flow. No oferecimento do aplicativo Relo, o aplicativo número 1 católico do mundo, o link está na descrição, seu aliado para a tua espiritualidade, para mim também, viu? Camisetas Sabatini, quando fala de camiseta personalizada católica, camisetas Sabatini, seja para qual for o evento ou ocasião. Procura que eles fazem rápido, você não precisa estar perdendo muito tempo com arte, com nada disso, tá? Também no oferecimento da Arte Piedosa, a plataforma para crianças, animação, desenho animado católico. Eles trabalhavam na Disney, os caras são top. Tem o filme do Padre Pio, vai sair do Padre Pio, tem o filme do Pequeno Francisco, também do Bíblia Play, a sua plataforma para aprender Bíblia. 700 aulas com o professor Dr. João Cláudio Rufino. Tem link na descrição com 30% de desconto, tá bom? Também estamos aqui em nome da Obra de Maria Peregrinações, RDP Viagens. Você já conhece aí a oportunidade de viajar com um preço acessível, com alta qualidade. Escolha o seu roteiro com a RDP Viagens. E também no oferecimento especial do Artesanato Costa, nosso grande parceiro, que sempre está aqui com as suas imagens, deixando aqui o nosso ambiente mais bonito e levando aí para sua casa, como um convidado aqui um dia falou, imagens que só faltam falar. É verdade, viu? E do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, que é aonde nós estamos aqui com o nosso estúdio e mais de 50 cursos de graduação, mais de 80 cursos de pós-graduação, você pode escolher o seu. Falando em graduação, hoje, eu acho que é a primeira vez que nós temos hoje uma pós-doutora. Eu acho que nem pós-doutor nós tivemos aqui, né? Talvez. Agora eu lembrei, mas não sei. Mas, independente disso, eu não sei se você sabia, mas existe a possibilidade de uma mulher ser proclamada doutora da Igreja Católica. Você sabe o que é doutora? Nós vamos saber hoje também na nossa conversa. Mas, por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são doutores da Igreja. E nós temos também doutoras como Santa Teresa d'Ávila, eu acho, e tantas outras. E algumas outras, pouquíssimas. Vamos saber quem são. Mas a Santa Edith Stein, ela está aí na fila, talvez para ser a próxima mulher a ser proclamada doutora da Igreja, tá bom? Nós vamos conhecer um pouco da história dela e também da história da nossa pós-doutora convidada de hoje. Ela que tem doutorado e mestrado em psicologia, menino, ela é pedagoga, tem doutorado e mestrado em psicologia e pós-doutora em teologia. E a sua tese de doutorado foi o sentido de formação em Edith Stein, fundamentos teóricos para uma educação integral. Vou dizer uma coisa, viu? Hoje a convidada é de peso. Mais conhecida como a host que me entrevistou no episódio 200. Gostou? Acho que esse é o título mais nobre, né, amor? Não, brincadeira. Que é isso? Magda Rocha, ela está aqui no nosso Santo Flow. Bem-vinda! Como está? Bem-vinda de volta, né? Bem-vinda de volta. Agora em outra posição. Em outro lugar. Muito obrigada, Guto, pelo convite. É uma alegria voltar a esse Santo Flow, né? Aqui, esse local maravilhoso, dentro do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro. O que acha que é mais fácil? Estar aqui falando, entrevistando ou respondendo as perguntas? Acho que é respondendo, né? Aqui é mais difícil. Você acha que é mais difícil? Não sei. Não. No fim, quando acabar, a gente vai saber, né? Eu fiquei que no dia que nós gravamos o episódio 200, o pessoal, mas que moça simpática, ela levou tão bem a conversa e tal, não sei o quê. Olha, ele está aqui, rapaz. Foi uma grande responsabilidade também fazer a entrevista do Guto, né? Que estava fazendo ali 200 episódios. E eu comecei errando o nome dele, esquecendo o sobrenome da esposa. Então, assim, foi... Foi mais difícil gravar ou assistir depois? Olha, eu sou meio crítica assistindo, eu fico me criticando, eu fico, como eu gesticulo muito, eu fico procurando defeito.
Então eu assisti um pouco, assim, não assisti tudo, assisti por partes, mas de qualquer forma foi uma experiência muito boa. Muito bom. Gostei bastante. Nos comentários. Muita gente falou que gostou. Coloca aí para ela ficar também feliz, né? Pelo seu feedback. Coloca aí nos comentários aí. Mas, gente, olha, imagina, o episódio 200, aqui veio fazer a conversa comigo, uma pós-doutora, viu? Eu tô muito chique, né, amor? Tá chique demais. Tô chique demais, né? É isso mesmo. Mas olha, gente, hoje um episódio sensacional. Vamos conhecer um pouco da história da Magna e também um pouco sobre essa questão da Edith Stein. Ela, que uma santa alemã, estou certo disso, de origem judaica, não é? E que está aí na fila para ser, possivelmente, a próxima doutora da igreja, não é? Mas antes de falar, só para o pessoal entender um pouco, antes de falar um pouco também sobre você, quando se fala doutora, mulheres hoje deve ter umas 4, 5? Tem 4, a Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen. Ao todo, entre doutores e doutoras, deve ter uns 20... Se eu não me engano, são 38 doutores da igreja. 38 doutores. Esse número não é, mas assim não são muitos, assim, tipo centenas, não, né? Mas são dos 38, 4, não, dos 30 e poucos, 4 mulheres. 4 mulheres. Os homens têm a maioria. A maioria, né? Uhum. E a Santa Edith Stein está na fila, viu? Que coisa. Mais uma carmelita, né? Ela que se tornou filha de Santa Teresa, né? E mais a terceira carmelita. Terceira. A outra que não é carmelita é... Santa Catarina de Bingen, eu não sei exatamente Santa qual Catarina é de Bingen, não... Ela é uma santa alemã também, é copatrona da Europa. Ah, tá. Copatrona, esse nome está mesmo. certo, né? Tá certo. Copadroeira. Copadroeira, E a Edith Stein também é copadroeira da Europa, as duas alemães, né? O Papa Bento XVI, que... Olha que coisa. Puxou a sardinha para o... A sardinha para ela. A Edith Stein, eu tenho certeza que foi o Papa Bento XVI. Agora, a Santa Catarina, a Santa Hildegarda, eu tenho minhas dúvidas, mas é possível também, né, que é padroeira. Mas está ótimo. Patrona. E você, me diga uma coisa, as pessoas comentaram muito sobre o sotaque. Que sotaque bom, ou não sei o quê, aquela coisa... Você é originária da onde? Campina Grande, Paraíba. Campina Grande. Com muita alegria. Do segundo maior São João do mundo, né? Do maior São João do mundo. Dizem que é Caruaru. Caruaru diz que é lá, né? Diz que é lá. Mas a gente que é de Campina Grande, a gente nem discute. Sabe aquela coisa que a gente não briga? É só ir lá e conferir, que aí vocês vão saber. A gente nem discute. Gente, eu não vou aqui brigar com ninguém de Caruaru, nem de Campina. Mas, assim, o que eu conheço, para mim, o maior é o de Campina, porque é o que eu já fui. Uhum. Ixi, agora vai estar o povo dos comentários. Vem, Caruaru! Aqui é paraibano e pernambucana, aí tinha que ser. Porque você não veio no de Caruaru, não sei o quê, não é? Mas não, o São João de Campina Grande realmente é um São João muito bonito mesmo. Mesmo quando eu fui, já estava saindo da pandemia. E ainda eles estavam bem animados, mas hoje deve estar ainda mais... Eu moro em São Paulo há 20 anos, e é uma das minhas grandes saudades. Nesses 20 anos, eu só voltei a Campina Grande no período de São João 1 ano. Os outros 19 eu passei aqui, né, em São Paulo. Então, é a época que eu mais sinto saudade da minha cidade, porque aqui não tem muita tradição, né? Para nós é muito cultural. 20 anos ainda preservou assim o sotaque? Porque sotaque a gente não perde, a gente renuncia, né? E eu resolvi não renunciar ao meu sotaque. Quando eu cheguei aqui, né, há 20 anos atrás. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu percebi, assim, um certo... Eu não vou ficar chamando as pessoas de preconceituosas, mas a gente sente assim um certo, né, sotaque e tal. E no início eu comecei a querer também modificar, porque a gente vai vendo assim o jeito de fazer e tal, porque paulista acha que não tem sotaque, né? Todo mundo tem. Ai, meu Deus, já vou alfinetar os paulistas. Eu juro que eu tinha parado de alfinetar paulista, porque eu amo São Paulo, não tenho nada que falar mal nem de São Paulo, nem de paulista, nem nada. Mas no início aí eles dizem assim, carioca tem sotaque? Você pergunta, carioca tem sotaque?
Tem. Baiano tem sotaque? Tem. Mineiro tem. Todo mundo tem sotaque. Paulista tem sotaque? Não. Imagina. É porque a língua é o jeito oficial de falar e todos os outros são as transgressões, né? Então, só que quando chega um paulista no Nordeste, todo mundo sabe que é paulista. Nossa, na hora. Porque isso é o sotaque, né? Esse movimento, essa velocidade da voz, enfim, essa entonação da voz. Eu acho massa, né? A diferença. Que paulista tem. E no começo eu estava querendo aprender esse jeito paulista de falar, porque eu percebia que havia um certo incômodo, um certo desconforto, Sim. Às vezes o tom, a forma como as pessoas nos olhavam era assim. Algumas pessoas, não todas. Eu lembro de um rapaz que disse assim: nossa, você é tão educada, como pode você ser paraibana? Tipo dessas coisas assim que a gente escuta, né? Você é tão educado. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Na hora a educação não foi pro brejo, não. A pessoa tem coragem de falar uma coisa dessa. Na hora dessa. de dar a resposta, a educação não foi pro brejo. É muita liberdade, assim, interior, né? Vou falar um negócio desse. Mas, enfim. E aí, quando eu ligava, né, pra minha casa, porque nós viemos pra cá, né, há 20 anos atrás, pra cuidar do André, o nosso filho mais Sim. velho, né, que teve câncer e tal. E aí a gente se falava com muita frequência com meu pai. Aí, quando eu ouvia o sotaque do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos pelo telefone, eu reconhecia aquele lugar de... Eram as minhas origens ali, né? Então, eu ficava naquele confronto, assim, essa sou eu ou essa nova que eu quero ser, falando do jeito paulista, né? E aí eu disse, não, eu vou conservar as minhas origens, não vou renunciar ao meu sotaque, e as pessoas, aos pouquinhos, elas vão aprendendo a me aceitar como eu sou, inclusive, né, com o meu jeito de ser nordestina. Amo o Nordeste, aprendi a amar São Paulo. No início não foi fácil, eu não queria voltar correndo para a minha terra, mas 20 anos depois, construí uma família aqui, moro aqui, tenho 3 paulistanos e só um paraibano. Mas o sotaque ainda está na Paraíba. Aí o sotaque manteve, né? O coração está aqui, tá Mas lá. os meninos pegaram o sotaque, não? Não, só eu falo paraibano lá em casa. Só eu falo assim. Eles ouviram o tempo todo falando assim, mas todos são paulistanos raízes, assim. O meu sotaque é o mesmo seu, porque eu sou de Recife. Então, Campina Grande, Recife, Natal, João Pessoa fala do mesmo jeito ali, né? Parecido. Parecido, Dá uma arrastada, um pra lá, um pra cá e tudo. Eu vou até tirar esse casaco aqui. Só falou do Nordeste, já esquentou. As raízes. Mas eu também... eu não consigo, na verdade, mudar o sotaque. Para mim não é renúncia. Para mim não tem jeito. Eu falo assim, acabou-se. Não tem para onde correr. Assim, as meninas, as nossas, acabam pequenininhas no colégio e fica porta. Como é? Não, criança... A Glória, pequenininha, treinava. Quando soube que ia morar em São Paulo, ficou treinando no espelho. Para chegar aqui e já mudar. Criança é normal, mas eu já cheguei aqui com 26 anos, cheguei adulta, né? Então não tinha necessidade, né? Não tem como mudar. Mas, nesse caso, você nasce numa família que já era católica? Lembrando que a Magna é consagrada da comunidade Shalom, não é isso? Isso. Já há quanto tempo? Como comunidade de aliança. Ontem completou 2 anos que eu fiz minhas promessas definitivas na comunidade, como comunidade de aliança. Nós ingressamos, eu e o Silvio, meu esposo, ingressamos em 2012. Então, tem o quê? 2012, 2024... Para 2024, 12 anos? 12 anos. Nossa, 12 anos para fazer a promessa definitiva? Não, fazem 2 anos, né? 10 anos, 10 anos. Mas o Silvio fez agora dele. Agora, ontem não. Nesses dias, em abril, finalzinho de abril. Nossa, bastante tempo de formação para poder fazer a definitiva, né? Porque faz a consagração, vai renovando. Eu fiz no tempo, assim, normal, assim, vamos dizer, sem repetir nenhuma etapa, foram 10 anos, e 1 ano de vocacional, que eu não contei aqui, o vocacional foi em 2011. Aí, em 2012, aí ingressei como postulante de 1º ano, aí depois 2 anos de discipulado, aí são 5 anos
pelo menos de promessas temporárias, como consagrada. Então eu fiquei mais ali uns 2 anos, ali como consagrada já, mas ainda sem realizar as promessas definitivas. Aí, quando a gente decide trilhar o caminho para as promessas definitivas, a gente trilha 1 ano, fazendo retiros mensais, aí tem todo um acompanhamento, e aí depois a gente faz. Mas a sua família já era católica? Como que é isso? Não, eu sou de um lar meio dividido, assim. Meio não, totalmente. Meu pai é espírita, minha mãe católica, né? Para alguns pode parecer, não é tão, mas é bem diferente, né? Assim, desde o início, meu pai era católico, né, quando eles se casaram, mas quando eu nasci, praticamente até 1 ano e pouco, eles continuaram a ser católicos, mas eu não lembro. Mas aí, quando eu tinha 2 anos, completei 2 anos, aí meu pai começou a seguir o espiritismo e minha mãe católica. Minha mãe era uma católica, assim, mais ou menos, como ela diz. Assim, ela ia à missa dominical, mas não tinha tanta convicção, não conhecia muito a doutrina. E aí ela tinha 2 opções. Ou seguir meu pai para o espiritismo, que era talvez o mais adequado para o momento. Vai seguir o marido, já que ele está indo. Ou se aprofundar na fé, porque meu pai começou a se tornar um espírita fervoroso, né? Sim. Um espírita convicto, até hoje né? Enfim, uma pessoa de referência lá no centro dele, aplica passe, enfim. E minha avó era sempre da renovação carismática, desde o início, participava ativamente da Igreja Católica, e chamava minha mãe para participar. Mas minha mãe, aquela coisa, trabalhava muito, tinha 3 filhos pequenos e não tinha tempo. Aí, nesse momento, ela teve que tomar uma decisão. Ou ela conhecia mais as raízes da sua própria fé para se fundamentar e permanecer católica, ou simplesmente seguir o bonde, né? Sim. Ela, graças a Deus, com todo respeito, né, aos espíritas, enfim, mas a opção dele, mas ela seguiu os conselhos da mãe, né, da minha avó. Deus as tenha, né? As 2 são minhas intercessoras no céu. E ela se tornou católica praticante, começou a se engajar nos grupos de oração, depois começou a coordenar. Então, ela fez toda uma experiência assim, realmente de fé, de Deus, né? E se tornou uma mulher muito, muito fervorosa mesmo. E aí nós fomos criados, eu e meus irmãos, como católicos, né? E minha mãe que sustentou a nossa vivência mesmo como cristãos, mas aí sempre tinha um impasse ali, sempre tinha muitas discussões, né? Algumas poderiam até ser meio evitadas, assim, mas, enfim, a gente viveu nesse lar um tanto dividido, né? Entre espírita e católico. Mas a escolha da sua mãe fez com que você, na adolescência, juventude, estivesse dentro da igreja também, não? Sim. Eu gostava de ir com ela para o grupo. Para mim, não era nenhum esforço, assim. Ela levava a gente. Os meninos, às vezes, não gostavam muito, mas eu gostava, assim. Eu sempre gostei de estar no meio de adultos. Quando eu for vendo, assim, minha história, eu sempre gostava, assim, de onde tinha gente adulta conversando, eu gostava de estar ali, prestando atenção, ouvindo o que os adultos falavam. Então, ela ia para o grupo de adultas, né? O grupo de senhoras, tinha um grupo de jovens e tinha um grupo de senhoras. Mas eu ia para ficar brincando lá com as meninas, as filhas das outras mulheres que iam, a gente ficava, rezava um pouco. Até contei no episódio passado que eu tinha aquela briga lá com as palmas, né? Que elas não acertavam muito o ritmo das palmas, e o meu desejo era ir para o grupo de jovens, porque eu achava aquilo tudo muito mais ritmado, era muito mais legal. E aí eu fui ali, né? Aos 12 anos, eu entrei para o grupo de jovens lá, que era o Magnífica, na minha paróquia. E aí comecei a participar de retiros, de encontros. Então foi natural, não foi uma coisa muito forçada, não. Só para ir para a missa que eu dava trabalho, assim. Eu gostava de ficar fora na missa. Assim, eu ia para a missa, o grupo de jovens, as coisas assim, eu achava legal. Mas a missa em si demorou um pouco, assim, para eu entender que eu precisava ficar ali e participar, tudo. Mas é isso. Aí, aos 14 anos, eu tive minha primeira experiência, assim, realmente com Deus, num grupo de jovens, e me engajei. Caso você casou em Campina Grande? Casei em Campina Grande.
no dia 13 de maio de 2000 e... Nova, casou nova. Casei com 23 anos. 23 anos. 23 para 24. Casamos dia 13 de maio e eu completei 24 dia 16 de maio de 2001. Olha. Mas eu digo que casei com 23 porque eu ainda não tinha completado 24, né? É isso mesmo, Pronto. Tá certo. É isso mesmo. Mas faltando 3 dias para completar 24. Olha que coisa. Então, já nasce o André? Aí nasce o André no primeiro mês eu engravidei, né? A gente tinha aquela coisa assim, vamos esperar 2 anos, né? Ficar um pouco aí. Curtir o casamento. Curtir o casamento, né? Mas, todo mundo fala isso. Todo mundo, aquela coisa meio clichê, né? Mas a gente... Não, mas aí no primeiro mês nós engravidamos, né? Do André. E... quando o André completou 1 ano, eu descobri que estava grávida do Pedro. E aí, quando ali estava com 2 meses de gravidez, aí nós descobrimos que o André estava com câncer, né? Então, nossa, mas bebezinho mesmo? Bebezinho. Ele nem andava ainda, estava aprendendo a andar, aprendendo a falar, ali bem no início. Mas só uma dúvida, você hoje é pós-doutora. Sim. Então, você nessa época tinha uma continuidade de estudo ou você já começa a estudar depois, só para saber assim? Não, nessa época eu entrei na faculdade de pedagogia. Inclusive, quando você leu aí, eu não corrigi, porque eu tinha oportunidade. Eu sou doutora em educação. Isso. É psicologia da educação, mas muitas pessoas acham que eu sou psicóloga. Psicologia da educação, tá, beleza. Mas o programa é em educação. Então, eu sou formada em pedagogia e fiz minha graduação lá na Paraíba, em Campina Grande, na Universidade Federal da Paraíba. Antes de casar? Antes de casar. Eu conheci o Silvio... Nós nos conhecemos assim, nós nos formamos e nos conhecemos 1 semana depois, praticamente. Parece legal. Que assim, a gente, em momentos diferentes, coisas totalmente diferentes. Aí, quando a gente se formou, aí o Silvio foi participar de um evento na minha cidade, da comunidade TZ, organizada lá. E aí ele foi e nós nos encontramos. Ele tinha 7 dias de formado e eu tinha 1 mês. Caramba! Ele formou em medicina, eu me formei em pedagogia. E... pronto, o nosso encontro foi muito lindo. Nossa, ela foi de 0 a 100. É porque a gente pulou lá para os filhos, já falando no câncer, né? Sem falar do amor, né? Ainda bem que eu voltei. Senão ia ter uma fase que ia queimar. Queimar, porque senão a gente vai falar da cruz sem falar do amor, né? Que é isso? Sem amor não tem cruz. E dali vocês se conheceram e, no caso, você... conheceu, foram o quê? 4 anos namorando? Mais? Não. Não? No dia que a gente se conheceu, praticamente, ele me pediu em casamento. Caramba! Foi, quase isso. Estou exagerando. Decidido, viu, bicho? Eu fui servir nesse encontro, eu fui assim muito, mas muito despretensiosamente. Porque eu nem ia. Eu era muito engajada já lá no grupo e tal, e a Diocese de Campina Grande todinha estava se articulando para receber a Jornada da Confiança, que era esse encontro dos irmãos de TZ na minha cidade. Então, toda a Diocese se mobilizou para receber os jovens nas paróquias, e aí a sede do encontro era no Espásio, que é uma casa de show grande que tem lá em Campina Grande. Eu estou falando para a turma, eu estou falando para o povo também. Eu sei que eles sabem qual é o Espásio, mas eu sei que vocês nem todos sabem. Um abraço, Campina Grande. Campina Grande! Então, o Espásio é a maior casa de show que tem em Campina Grande, né? Então, lá era o local que todo mundo se encontrava e de manhã tinha atividades nas paróquias. Só que, antes disso, o pessoal estava divulgando esse encontro lá, nas dioceses, todas as paróquias. Assim, uns 3 meses antes, eles começaram o aquecimento. E eu achava aquilo estranho, porque falava um negócio de ecumenismo. E lá em Campina era muito confusa essa história de ecumenismo. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Quem é esse povo? Aí, para ajudar o pessoal nas paróquias, quando ia dar o aviso, ele disse, eles têm uns mantras. Lá uns mantras, eles rezam com os mantras. Eu disse, meu Deus, esse negócio não vai dar para mim. Tá? É muita mistura. E lá a gente já tinha um histórico assim, muito forte lá. E eu disse, eu não vou. Mas aí... eu conversando com a minha coordenadora, eu falei, o que é que você acha desse evento aí? O pessoal está tão articulado. Aí ela disse, eu vou rezar. E aí, 1 ou 2 dias depois, ela chegou e disse, Magna, eu rezei. E Deus colocou assim no meu coração muita paz.
vai, se você quer ir para esse encontro, o pessoal estava me chamando para servir, porque tinha muita equipe que precisava de gente de braço mesmo para trabalhar. Aí, vai, eu não vou dar assim, um direcionamento para todo mundo ir, não, mas quem quiser ir, vá. É de Deus, não se preocupe, não, é de Deus. Essa palavra dela, assim, caiu no meu coração, né? Quando eu fui falar lá com a menina, eu disse, olha, tô aí, viu, se precisar de mim. Aí já me deram 2 coordenações de 2 equipes lá, e eu já estava lá toda engajada e tal. Aí, né, eu estava lá vivendo o encontro, né, nas paróquias. Eu estava coordenando a equipe da minha paróquia, que fazia de manhã, acontecia nas paróquias, né, como eu falei, e à tarde. Aí o Silvio estava lá na minha paróquia, ele ficou hospedado. Ele podia ter ficado hospedado em qualquer paróquia da cidade. Ele veio de Alagoinhas, na Bahia. Silvio é paulista. Sim. Morava em Alagoinhas nessa época, que é a única cidade que tem comunidade TZ aqui no Brasil, porque a sede dela é na França. E ele conhecia muito os irmãos de TZ, e ele participava de vários encontros, e ele foi servir já como médico lá, ele foi a serviço também, como voluntário. E aí lá, eu servindo, ele servindo, aí diz ele, né, bom ele contando, né, mas diz ele que quando ele me viu, ele disse, é essa. Caramba! Foi. Eu estava lá, como eu disse, eu estava só servindo. Eu notei a presença do Silvio porque ele era o mais alto dos jovens, assim. Então, a altura dele me chamou a atenção. Mas, assim, eu estava lá muito focada no que eu estava fazendo. E aí ele chegou, ele se aproximou e começou com conversinha mole. No começo eu fiquei por ali e tal, mas eu fui dando corda e a gente foi se aproximando e eu fui gostando e tal. Aí disse que não é mulher, é de Deus. Hã? Disse que nem a mulher da coordenadora, é de Deus. Ela disse, é de Deus pro evento, né? Mas era também aí, só que aí, tudo bem, mas eu fiquei ali, mas eu falei assim, eu disse, não, esse negócio não tem futuro. Eu pensei, né? Eu disse, eu acho que eu estou muito carente. Porque eu conheci esse rapaz tem 2 dias e eu já estou, assim, gostando dele. Isso é carência, acabou, esse negócio não vai dar certo. Ele vai embora amanhã para a Bahia, eu moro aqui em Campina Grande, isso não tem futuro. Aí ele chegou para mim, né, assim, perto da hora de sair, ele disse, Magna, é o seguinte, eu gostei de você, eu quero namorar com você, só que eu acabei de me formar em medicina, eu estava estudando há 6 anos, mais 2 anos de cursinho, eu tirei 6 meses para viajar, essa é a minha primeira viagem, eu vou ficar 3 meses aqui no Brasil, 3 meses na Europa. Você me espera que dia 17 de junho eu volto para o Brasil, eu vou me mudar para Campina Grande, eu vou arrumar um emprego aqui e eu quero namorar com você de perto, não quero namorar com você de longe. Aí eu olhei para aquilo, assim, eu disse, meu Deus, esse homem está pensando que eu sou idiota, que eu vou acreditar numa conversa dessa, né? Conversa de baiana, assim. Eu disse, ele era paulista, mas tinha pego o jeito baiano. Que os baianos... Não. Mas a fama do baiano, né? Só a fama. Não quer dizer que todo baiano seja, mas aquela fama, assim, de ser meu, né? Aí eu disse, não é possível, isso não é verdade. Mas, assim, ele falava, mas os olhos dele diziam, isso é verdade. Ele falava, assim, com toda a interesse. E eu disse, meu Deus... Eu resolvi esperar, como ele disse, né? Eu só vou esperar esses 6 meses. E, de fato, aconteceu. Ele voltou, nós ficamos nos comunicando, é claro, nesse período. Ele voltou ainda 2 vezes para Campina Grande, conversou com meus pais e tal. E aí, em junho, ele mudou para Campina, arrumou um emprego lá, do jeito que ele disse, alugou um apartamentozinho lá. Eu fiquei vivendo a minha vida, ele a dele, a gente se encontrava no final de semana. E aí, quando foi em novembro, nós noivamos, e em maio do ano seguinte nós casamos. Então, entre conhecer, namorar, noivar e casar, deu 1 ano e 4 meses. Rapaz! E 9 meses depois, André nasceu. André. Mas que coisa rápida, Foi hein? muito rápido. O homem foi decidido mesmo, viu? Foi decidido. Hoje a gente estava ouvindo o Pedro Augusto. Pedro Augusto já esteve aqui, né? Eu sou super fã dele. Quem, Pedro Augusto? Não, Pedro Augusto não. Pedro Augusto és tu. Mas Pedro Augusto é o careca. Não, mas o Pedro Augusto é o Pedro Siqueira. Ah, o Pedro Siqueira. Desculpa. Tá. Tu és Pedro Augusto. É isso. Não, mas o Pedro Siqueira, desculpa, eu sou super fã dele, fala dos anjos da guarda, tudo. Sim. Aí, Silvio ouvindo ele falar do anjo da guarda, ele disse, Magna, foi meu anjo que falou, é essa. Olha. Até hoje eu nunca tinha identificado essa voz, assim, que convicção foi aquela que me tomou, ele realmente veio conversar comigo decidido. Só que ele foi conversando, assim, mas ele já tinha a decisão. Ele disse, foi meu anjo que falou comigo, é essa. E ele
Ele confiou, né? Mas, rapaz. Tem dado certo. Há 22 anos nós estamos casados, graças a Deus, muito bem casados. Eu tô falando muito, né, disso? Não tá, deixa dar, fica à vontade, vai embora. Eu peguei uma foto esses dias, a gente tem uma foto lá do dia do nosso casamento, assim, pertinho da cama, né? No coisa assim da cama. E eu sempre vejo aquela foto lá, mas assim, é uma foto entre outras lá. Mas esses dias eu estava me olhando, acho que é porque está chegando perto do 13 de maio, do nosso 13 de maio. E eu estava passando assim, eu fiquei olhando para aquela Magna de 22 anos atrás. E eu olhava assim para ela, eu disse, meu Deus. Fiquei conversando com ela, né? Eu disse, Magna, você não sabia nada do que você ia passar, né? E eu fiquei contando para a Magna, de 23 anos, né? De idade de 23 anos, mas há 22 anos atrás, eu fiquei contando para ela as coisas que ela ia viver. Olha, você vai... É só quando eu comecei a contar para ela, olha, você vai ter 4 filhos lindos, você vai conhecer a comunidade Shalom. Quando eu comecei... O André, vocês vão morar em São Paulo, viu? Você não sabe, mas vocês vão morar em São Paulo. Sim. E eu fui contando para ela a história. Eu, gente, não é coisa de doido, não, por favor, tá? Mas aí eu disse, a primeira coisa que eu quero que você saiba, Magna, é que você escolheu a melhor pessoa que você podia ter escolhido. Dentre todas as opções. E graças a Deus eu tive opções. Sim. Eu não casei por falta de opção. Né? Dentre todas as opções que eu tive, a melhor escolha que eu fiz foi o Silvio. Né? E eu olhava para ele e eu dizia para a Magna da foto. Sim. Magna, você escolheu um ótimo companheiro para a sua vida, né? Foi uma escolha certa, né? Eu não tive, assim, diferentemente de outras paixões, eu sempre vivia muito apaixonada. Desde de criança eu me apaixonava muito fácil. Por Silvio, não foi aquela paixão, assim, alucinada, assim, foi uma coisa, assim, que eu senti aquela coisinha, assim, mas foi algo que foi se alimentando e ele foi me conquistando, né? Foi diferente das outras coisas, de tudo que eu já tinha vivido, né? Mas graças a Deus, passaram-se aí 22 anos e continuo desejando viver aí muitos... Como que foi essa questão de você já engravidar do primeiro filho? Com quanto tempo que o André já tinha nascido? Que o outro que você ficou grávida do Pedro? Do Pedro. 1 ano. No dia do aniversário de 1 ano do André, minha menstruação estava atrasada. Era um domingo. Era um domingo. Eu disse, vou deixar dar pelo menos a segunda para ir fazer... 1 ano e 1 dia. Eu lembro que eu estava ajeitando o aniversário de André com aquele pensamento assim, tá atrasado. Aí no outro dia... Daqui a 1 ano eu vou estar celebrando outro aniversário. Aí no outro dia não deu outra. Fiz o beta lá e era o Pedrinho lá já. Que coisa. Agora eu vou falar. Imagina só, você está grávida, não é? 2 meses grávida do Pedro, recebe a notícia de que o André tinha aí a questão do câncer. Né? Uhum. Qual que era o câncer, como que era, como que os médicos falavam, você esposa de médico, e como que isso chegou, claro. Isso chegar em qualquer família é uma explosão de sentimentos, de dificuldades e tantas outras coisas. Porém, você grávida de um outro filho. Porque o médico ele tem isso, vê alguma coisa no filho, mas é aquele sentimento de, meu Deus, eu queria fazer um pouco mais. Como que foi ali essa etapa de notícia, de absorção disso tudo e o que é que realmente ele tinha, né? Lembrando que o André tá aqui, viu? O André tá aqui, escutando a conversa toda, né? Tá escutando tudo. O André veio aqui de companhia, coisa linda da mãe. O André, eu estava com uma saudade acumulada dele, que ele ficou 4 meses fora. Olha e aí, agora, dia de Páscoa, ele voltou. Voltou de vez? Eu acho que ele ficou com um pezinho lá. Viu? Não, acho que agora é quase um caminho sem volta. Ah, assim. É isso mesmo? Vai querer. O cara não tem jeito. Depois que o mundo se abre, né, André? Ele falou com tanta empolgação aqui fora do ar, e esse daí já ficou com um pezinho lá. Não teve jeito. Mas está tudo nas mãos de Deus, né? Tudo nas mãos de Deus. Mas, assim, voltando à pergunta, qual foi? Sim, os sentimentos, como foi e o que era que ele foi tinha.
ele tinha... o André começou com um terçolzinho, assim, parecia um terçol na pálpebra. A gente não deu muita importância, a gente levou na pediatra, a pediatra passou um colíriozinho para conjuntivite, mas assim, a aparência parecia um terçol, uma coisa assim. E aí passou um dia, 2, não melhorou, aí o meu irmão tocou no carocinho e disse, esse negócio está estranho e tal. Aí o Silvio falou, nossa, é mesmo? Tal. E a gente levou uma pessoa lá, de cabeça e pescoço, uma pessoa mais especializada. E ele já foi olhando, só de olhar, ele disse, olha, a gente foi primeiro no oftalmo, e o oftalmo disse, olha, eu estou desconfiando de alguma coisa, mas eu preciso de um especialista. Aí o especialista olhou e disse, olha, tem chance de ser uma coisa muito grave, eu quero adiantar a vocês que pode ser uma coisa muito grave, mas a gente precisa fazer uma biópsia para confirmar as biópsias e tal. Mas, enfim, aí chegou, né, o resultado da biópsia, comprovando que era um tumor chamado rabdomiossarcoma alveolar. É um palavrão para a gente, inclusive para o Silvio, que nunca tinha ouvido falar desse tipo específico. Era um tipo de câncer muito específico, é um tumor que dá em partes moles, e esse alveolar é um tipo ainda mais específico ainda. E era um tumor raro e agressivo, foi assim que eles disseram. Eles disseram, aqui não tem tratamento para o André. Ele com 9 meses. Com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Meu Deus do céu, um bebê. Um bebê, de colo ainda. Ele demorou um pouquinho para andar, então ele estava naquela fase ainda que a gente coloca, dá uns passinhos e cai. Então ele ficava mais ainda no colo. Então era de fato até 2 anos a gente pode dizer que é um bebê, né? Depois de 2 anos é que não tem muito sentido mais ficar chamando, meu bebê, meu bebê. Mas até 2 anos é bebê. 1 ano e 2 meses. Aí o médico disse isso para a gente. Vocês, se quiserem salvar a vida dessa criança, vocês precisam ir para São Paulo. Aqui tem alguns centros de tratamento, em Recife, João Pessoa, tal, mas esse é muito específico. Vocês não podem demorar. Aí o Silvio, isso era dia 12 de maio de 2004. Dia 13 de maio, a gente estava fazendo 2 anos de casado. E dia 16 de maio era meu aniversário. Então, assim, foi tudo num período ali bem... Mas foi um período, assim, foi aquela sensação, assim, de cai um pouco, assim, a segurança do nosso pé. Parece que assim, a gente tinha acabado de comprar uma casa, depois que a gente casou, a gente morou um tempo de aluguel. A gente tinha 3 meses que a gente tinha mudado para uma casa maravilhosa, assim, com quintal, com jardim, um monte de coisa, que a gente dizia, aqui vamos criar os nossos filhos, agora vai deixar... Né? Não tínhamos intenção nenhuma de sair dali nem tão cedo, mas viemos assim quase arrastados, né? No primeiro momento o Silvio permaneceu porque ele tinha um emprego lá e ele disse, eu preciso trabalhar, né, para sustentar vocês e tal. E eu vim com o André e com o Pedro na barriga. Nossa. O Silvio veio comigo, a gente ficou ali uns 15 dias procurando lugar, e nos instalamos, e aí depois as pessoas ficaram se revezando. Minha mãe, minha sogra, meu irmão, minha irmã, o Silvio, Dana. As pessoas iam se revezando e o Silvio vinha uma vez no mês, ficava ali uma semana, depois voltava. Quando o Pedro nasceu, aí ele entendeu, ele disse, não, agora quem tem que estar aqui sou eu, aí ele mudou de vez, né, depois do nascimento do Pedro. Mas foram assim... O início, a nossa chegada aqui em São Paulo foi muito desafiante, né? A gente chegou, tudo era estranho, né? Um frio de matar. Eu lembro que a gente chegou, tinha sido a noite mais fria dos últimos, não sei, 10 anos de São Paulo. Bem-vindos, né? Bem-vindos. Era um frio que, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na vida. Eu nunca tinha ido para o exterior, assim, não conhecia frio de fora. Então, o frio do Nordeste é um frio assim levinho, né? Então, foi uma desinstalação muito grande, né? As crianças, tudo. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos muito sustentados assim, pelas orações das pessoas. Comoveu muito, a gente era muito engajada. A minha mãe continuava, né? Grupo de oração, eu também. A família, era um caso assim muito raro, ninguém conhecia uma criança, eu pelo menos nunca tinha conhecido uma criança com câncer, né? Então pequenininha assim, então mobilizou, então eram muitas pessoas que rezavam pela gente, de verdade, aquela oração que fortalece, sabe? E aqui em São Paulo, Deus colocou anjos. Eu lembro que minha mãe dizia assim, olha, Deus vai colocar anjos na sua vida. E, de fato, a gente conheceu uma família libanesa, queridíssima, assim, que eles nos abraçaram assim como filhos. Eles tinham perdido um filho,
fazia pouco tempo, eu tinha a idade desse filho que eles tinham perdido. Então, houve o sofrimento de um com o sofrimento do outro. Assim, eram duas famílias que estavam sofrendo muito. Eles nos acolheram assim, em casa, como filhos. Aí tinha uma família italiana. Aqui tem muito isso, né? As famílias. Uma família paulista. Então, assim, em cada situação que a gente ia vivendo, a gente foi vendo, né, uma família mineira, uma vizinha lá de Porta da gente, que hoje são nossos compadres, inclusive. Enfim, tinha esses apoios, essas pessoas que foram sendo um suporte para a gente aqui, e a fé e tudo, assim. Mas não foi fácil, não. Foi Nossa, eu imagino, né? Por quanto tempo que vocês passaram nesse processo de tratamento? Foram 9 meses no início. Certo. Aí ele ficou 9 meses fora do tratamento. Aí a gente pensou assim, só que precisava fazer avaliação mensal. Aí a gente, não tem sentido mudar para Campina, porque ainda vai ficar todo mês. Mas até então tinha esperança de voltar para Campina. Tinha, o tempo todo, assim, eu pensava em voltar para Campina. No início, assim, os 5 primeiros anos, acho que os 5 primeiros anos, assim, eu nunca Era pensei. temporário. Era temporário. Aí, quando a gente foi morar mais perto do trabalho do Silvio. O Silvio trabalhava bem na periferia, na cidade de Tiradentes. Certo. E a gente morava no centro, ali na Liberdade, que o tratamento do André foi feito no AC Camargo, que hoje é o Cancer Center. E aí a gente foi morar em Itaquera, que era metade do caminho do Silvio, assim. Ele ainda era bem longe, mas morou em Itaquera. Ficamos 9 meses lá. Foi um tempo de calmaria, assim, na nossa vida, fora de tratamento, o André bem, né, o Pedrinho crescendo. Fizemos o aniversário de 1 ano do Pedro. Toda vez quando tem aniversário de 1 ano, tem uma mudança aí de coisa. Aí fizemos o aniversário de 1 ano do Pedro em outubro. Aí, quando foi em dezembro, a gente ia para Paraíba, passar o Natal lá. Aí fomos fazer um exame de rotina. A gente fazia mensalmente. Aí, quando fomos fazer o exame de rotina de dezembro, o tumor tinha voltado no mesmo lugar. Caramba! E 1 semana depois, descobri que eu estava grávida da Ângela. Nossa. Aí foi o segundo tratamento com a segunda gravidez. Então, as 2 gravidezes. Nossa. Os 2 tratamentos foram grávida, né? Eu cheguei grávida e depois me descobri grávida para começar o segundo tratamento. E aí, amor? E aí, esse segundo tratamento, aí foi bonito mesmo. Assim, bonito para, né, encontrar uma palavra. Porque aí eram drogas assim, muito mais pesadas, né? Um tratamento muito mais agressivo, que debilitava muito o André, porque ele ficava 3 dias internado fazendo químio. Químio. 3 dias. A primeira era 1 dia só, ficava 7 horas tomando e depois ia para casa. O segundo... Sim, mas eu estou falando de uma criança de 3 anos. Já tinha 3, né? Já estava... perto de 3, Perto de 3 anos. Essa recaída foi em dezembro, ele completou 3 em fevereiro, sim. Então, foi bem aí. Aí, ele ficava 3 dias internado, voltava para casa, e aí passava ali uns 10 dias, a imunidade despencava por conta da droga. Aí ele sempre pegava uma infecção, ou uma pneumonia, ou uma infecção no ânus, porque ele ficava com tudo muito baixo, então tudo podia... Aí voltava para internar, aí ficava 10, 15 dias internado, cuidando da infecção. Aí depois, quando melhorava... Você lá cuidando dele, grávida. Grávida, com a Ângela na barriga e o Pedro em casa pequenininho. Nossa. Então, era uma aventura, assim, a nossa vida, de conciliar essas realidades, né? Aí o Silvio já morando aqui, né, mas trabalhando bastante. E pronto, mas graças a Deus, né, no final... Isso foi 2006. Em 2006, o André precisou fazer uma cirurgia bem agressiva, né, de retirada da órbita direita, porque as 2 coisas que a gente queria salvar, né, quando ele veio, era a vida e o olho, né, que era o local onde tinha o tumor. Aí a vida, graças a Deus, né, tá um homem aí de 21 anos. Que já quer ir embora para o exterior. Já morou 4 meses fora e quer voltar. Mas o olho não foi possível, né? Então ele fez uma cirurgia muito invasiva, assim, uma cirurgia de exenteração de órbita, né? Aos 3 anos também. A gente teve que contar para ele, explicar como ia ser e tal. Ele entendeu com 3 anos? Ele entendeu. Tu quer que eu te diga como ele entendeu? Quero.
Ai, Jesus. Não, gente, a gente vai falar da Ele não pode dizer não? Ele não pode dizer? Eu acho que ele tem coragem de falar? Vem cá. Fala, aproxima a cadeira aqui, vai lá. Vamos saber. O cara tá aqui. Não, aproxima a cadeira. Cuidado com o Carla Cutz aqui. Cuidado, quase... faça esse Carla Cutz sobreviveu já a muita coisa, não é? Esse é o André. E aí, André? Beleza pura? Então tudo tá certo. Bom. Me diz aí, ele tá aqui, a mãe falando, o cara tá aqui, ué, vamos falar com ele rapidinho, né? Falar sozinho. Achei que ia falar aqui de Edith Stein, aí chegou, vai falar. Falar do André. Mas não falar de Edith Stein, mas eu tenho certeza que o pessoal tá querendo saber aí a história, né? Você lembra aos 3 anos, quando mais ou menos você recebeu a notícia? Como que é? Pelo que eu posso estar falando errado, eu era bem criança, mas pelo que eu me lembro mesmo, foi a minha mãe ela me entregando um livrinho pequeno, assim, tipo... eu não sei se foi ela ou foi... Eu acho que foi meu tio que tinha feito, mas era um livrinho, tipo, só de desenho, e minha mãe, ela estava chegando... Ó, André, você tá vendo aqui? Esse aqui é o seu tio aqui, ele encontrou um carocinho aqui no seu olho aqui. Sim. Era a história dele contada. A história contada. Só que não tinha nada assim, era só os desenhos, aí a minha mãe tava falando, ó, isso aqui é tal pessoa, isso aqui é o que tá acontecendo, isso aqui é você e tal. Aí tava contando tudo o que ia acontecer, falou que ia tirar... Teve uma parte que a gente se mudou para São Paulo, falou que... a gente ia ter que tirar o olho. Nossa, ela contou a história inteira. Contou a história todinha. O que tá fazendo aqui agora, ela tinha feito quando eu era pequeno lá. E aí... Aí depois disso aí chegou... Ela contou assim, então, agora a gente vai ter que tirar o seu olho, mas você vai ficar bem, você vai ficar com saúde, você vai estar inteiro e tal. Só vai estar com o olho a menos. Aí daqui a pouco... Isso aí eu não me lembro. Ela me contou, mas era tipo... Eu fiquei... eu não quero. Daqui a pouco... Pode só virar para ela que dá para pegar. Não precisa se aproximar. A gente contou essa história que realmente o meu irmão desenhava bem. Aí a gente pediu para ele, né? Foi uma inspiração que a gente teve, assim, porque a gente achava que não era justo o André entrar numa sala no centro cirúrgico, sair sem um olho e sem saber o que tinha acontecido. É verdade. A gente tem que encontrar uma forma de contar para ele aquilo. Então, aí meu irmão desenhou, né, os fatos marcantes da vida e eu fui contando. Aí a primeira vez que eu contei, eu encerrava a história dizendo assim, olha, agora isso aqui. Aí tinha uma imagem de um médico dando um laudo, assim, dizendo... Aí eu falava, olha, nesse momento aqui o médico está dizendo que vai precisar fazer uma cirurgia para tirar seu olho, mas você vai continuar com o outro, você vai ter 2 braços, 2 pernas, uma inteligência, e você vai poder ser o que você quiser, mas vai precisar tirar seu olhinho. Aí, no primeiro momento, ele saiu correndo do quarto e ele disse assim, não, eu não quero, não. E aí a empregada estava lá, a moça que trabalhava lá, e disse assim, o que foi? Eu estou muito bravo com a minha mãe, Aí ela, não fica bravo com a mamãe, não, a mamãe te ama e tal, e ficou lá. Aí nós deixamos ele ter o momento dele de... Aí passou, né? Era eu e o Silvio conversando com ele. Aí, quando foi de noite, ele estava mais calmo e ele disse assim, mãe, conta para mim de novo aquela história. Aí eu fui lá, contei a história todinha. Aí ele, conta de novo. Aí eu contei de novo. Aí, pela terceira vez, conta de novo. Aí eu contei. Aí ele falou assim, mamãe, o Papai do Céu vai cuidar de mim? Olha! Aí eu falei, vai. Aí ele disse, então tá bom. Aí deitou e dormiu. E você não desabou, não? Depois que ele dormiu... Depois que ele dormiu, eu desabei. Mas foi muito linda, assim, a resposta, porque eu disse, meu Deus, era só isso que eu precisava, assim, ele dormir, porque no outro dia a gente ia encarar um centro cirúrgico. Já ia ser no outro dia? No outro dia, isso era tipo assim, isso era um sábado, ia ser na segunda, mas estava muito perto. Mas, assim, e dormir sabendo que ele tinha essa convicção de que o Papai do Céu ia cuidar dele, pronto, acalmou. E não se tocou mais nesse assunto, ele foi para a cirurgia tranquilo, né? E aí tudo... Que coisa. E depois que fez a retirada, realmente estagnou tudo? Estagnou, aí foi fazendo acompanhamento, aí depois foi espaçando, né? Aí depois... Mas deixa eu só perguntar pro André para ele voltar ali pro canto dele, que coitado, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Esse guto é doido, bicho. Fala de Edith Stein, né? Me deixa aqui, né? Quieto. Mas, cara... fica à vontade aí para falar sim ou não, tá? Mas como que foi assim a sua infância, adolescência? Dali para frente você foi entendendo quais foram os maiores desafios ou não teve assim a maioria que você? Como que você foi vivendo assim? Acho que é legal. Hoje você já é praticamente já é adulto, né? Pode se falar, né? Já é adulto e consegue já perceber com outro
outro viés, né? Quando eu era criança, eu acho que, tipo, eu tive relativamente bastante facilidade, tipo, de, pelo menos, quando eu tava entrando primeiro na primeira escola, assim, eu acho que foi um momento que eu não tive tanta dificuldade de fazer os amigos. Eu acho que eu tava muito próximo de muitas pessoas. A minha mãe, ela, inclusive, lembra desse momento que eu tava lá no Colégio Santo Agostinho, lá. Eu fazia muitos amigos lá, eu brincava bastante. Aí teve um outro momento que depois que eu fui me mudar de escola, depois tipo, a gente se mudou para o Belém, eu tive um pouquinho de dificuldade. Aí, a partir desse momento, eu acho que foi, tipo, muito mais suave. Quando eu entrei no ensino médio, eu tinha feito uma ETEC, aí teve também a minha faculdade, teve o tempo que eu fiz intercâmbio. Esses daí eu acho que foram os meus melhores momentos que eu tive para poder, tipo, me sentir bem. Eu senti que esses momentos foram, tipo, muito abençoados, tipo, de chegar, vir gente, assim, entrar na minha vida, que foram pessoas muito incríveis, que puderam compreender muito bem o meu lado, e eu tive muito mais facilidade de falar com isso, porque antes eu ficava muito receoso, assim, ficava muito preso nessa questão, caramba, eu só tenho um olho, eu sou muito diferente. Mas depois de um tempo eu fui me soltando mais. Era só um detalhe, aí não me fazia de ser menos pessoa. Sim, claro. Por conta disso. Que legal. E é inteligentíssimo, né, Magna? Ele é muito inteiro. Então, assim, acho que o tempo todo a gente... Microfone. A gente via muito isso nele, assim, não tocar só no que falta, não é negar, né? Não é ficar fazendo de conta que não existe. Não, existe, né? Até estava falando para ele, eu não entendo muito como é RH de empresa, assim. Eu disse, mas você pode trabalhar como um PCD, porque as empresas precisam contratar pessoas com PCD, concurso e tal, como você também pode, inclusive, pleitear uma vaga normal, porque no caso dele não deixou nenhuma sequela assim que exija um atendimento especial, tal. E aí pronto, e no fundo é isso, ele é inteiro, assim, claro. Nada... Maravilha. Valeu pela participação. Minha participação aqui já está feita. Já está feita, pode voltar. Que maravilha. Vem pra cá. Bom, o enquadramento aí dela tá ok, né? Qualquer coisa tu ajeita aí. Gente, nós vamos tocar agora no assunto sobre a Edith Stein. Olha, imagina... mas eu acho que tudo é providência de Deus. Eu acho que um papo até agora sensacional, mas eu quero tocar no assunto. Antes eu quero trazer aqui um presente para a Magna, não é? Você sabe que todo mundo ganha presente aqui, e não tem como ser outro presente, você citando que o seu casamento foi 13 de maio, não tem como ser outro presente, não é? Mas não é, amor, Vai trocar, pode ir. Tá, não, agora que eu já falei, pode ir. Essa é quem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra aí pra mim. Que... Não, ela vai, não, vai trocar lá, meu Deus. Magna. Não, peraí, Magna, tu falou 13 de maio aí. 3 a 4 vezes. Onde é que a minha esposa estava pensando? Essa, não. Foi você que escolheu. Não fui eu que escolhi. Gente, olha, pela primeira vez aqui, agora tá apagando a luz, tudo, rapaz, o negócio tá feio aqui. Vai trocar, porque não tem como, eu tenho que dar a Nossa Senhora de Fátima. Tem lá a Nossa Senhora de Fátima pra Magna. Claro que eu tenho que dar a Nossa Senhora de Fátima pra você. Sim, não é? senhor. Sim, senhor, né? Falou 13 de maio várias vezes, isso nem olhando e não atentou que é 13 e tá de ela maio. Aqui olhando pra mim, aqui bem pertinho de você. Pertinho, né? Do Artesanato Costa. Vou entregar aqui para Magna. E esse episódio é um episódio muito especial, porque a gente veio, tá lá o título, né? Vamos falar sobre a Edith Stein, a próxima doutora. Nós estamos conversando aqui, a vida tão profunda, né? Uma vivência tão profunda de fé, que, olha só, o Zulene tá difícil, velho. Vai que maravilha. Pode ser com calma, mano, não tem pressa, tá? Fica tranquila, sossegada. Só para a gente começar a introduzir o assunto, antes de te entregar a Nossa Senhora de Fátima, quando a gente fala Santa Teresa Benedita da Cruz, é a mesma? É a mesma. Esse é o nome dela de religiosa, né? Porque ela
teve uma trajetória, né? Não sei se sim, nós vamos falar. Mas ela se tornou carmelita, né? Já aos 41 anos, né? Aí o nome dela de Carmelita é Teresa Benedita da Cruz. Então, tanto que o pessoal chama Santa Teresa Benedita da Cruz como Edith Stein. Santa Edith Stein. Ela é uma dessas pessoas que trocou o nome, mas conservou o nome ao mesmo tempo, né? Conservou, Ela está bem... Todo mundo conhece ela pelos dois, Pronto, acaba agora vai conhecendo chegar. pelos dois Nossa, nomes. Felipe, você viu o que é que eu passei agora aqui, viu, cara? Eu vou dizer, viu? Rapaz do céu. Aí, assim, a gente já tem uma tática, né? O convidado vai falando alguma coisa, a gente já tem algum... Se a gente tiver... Mas é porque ela estava envolvida com a história. Ela entrou no coração de mãe, né, Zulene? Eu te entendo. Ela só faltou escrever 13 de maio aqui na televisão do Ela estava envolvida aqui comigo. Agora sim, eu estou satisfeito, rapaz. Nossa Senhora de Fátima, lindíssimo para você levar. Artesanato Costa, né? Eu considero. Obrigada. E ter casado no dia 13 de maio foi por esse motivo, né? Claro, né? Nossa Senhora de Fátima. Bem, há controvérsias. Eu não sabia. Controvérsias! Devolve! Não. Eu posso contar aí bem rapidinho, porque eu tenho muitas histórias. Eu não vou contar tudo, mas assim, eu estava um dia na missa, depois da comunhão, do nada, assim, eu não estava pensando em casamento, eu não estava pensando em Silvia, eu estava pensando em Jesus, eu estava ali daquele momento depois da comunhão. E me veio muito forte, assim, 13 de maio. Olha. 13 de maio, essa, assim, muito forte. E eu fiquei, eu fui despertada com esse 13 de maio, eu fiquei, meu Deus, o que é isso, 13 de maio? E aí eu entendia que deveria ser a data do nosso casamento, que a gente deveria casar naquela data. Aí eu disse, moço, que coisa estranha, eu vou chegar pro Silvio e dizer, eu vou pedir Silvio em casamento, né? Mas esse Silvio, Mas antes eu fui falar com minha mãe. Mãe, 13 de maio tem alguma coisa importante. Assim, eu sabia que tinha 13, mas eu não tinha uma devoção particular com Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha devoção com Nossa Senhora de um modo geral. Eu rezava o terço, minha avó era muito mariana, mas eu não tinha nada particular com Nossa Senhora de Fátima. E aí, quando eu fui falar para minha mãe, ela ficou indignada. Magna, 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima. Ela foi me dar toda uma catequese, né? Explicando, e ficou indignada. Minha filha, você vai casar dia 13 de maio. Eu disse, Deus disse. E aí, só que caía numa segunda-feira, era a folga do padre. Aí eu disse, mas vamos lá. E conversamos, ele foi super tranquilo, uma festa, assim, imagina, uma segunda-feira de noite, fazendo festa. Ficamos até 11 horas da noite. Foi um casamento lindo, muito feliz, assim. Nossa Senhora, foi ela que escolheu realmente a data. Não foi nada assim, quero que seja. Aí, a partir daí, claro, já estivemos em Fátima. Né, o nome Francisco do nosso último filho é por causa do Francisco Marto. Então, aí depois não tem como... Chegou. Eu defendi o doutorado dele, está dia 13 de maio. Olha! Então, as coisas foram realmente se articulando, mas... Inclusive, pessoal, se você deseja ter uma imagem dessa na sua casa, ou outras que você possa escolher, inclusive, que Zulene ia dar para ela. Use o cupom GUTO10, tá bom? O cupom GUTO10 vai te dar 10% de desconto em tudo aquilo que você vai comprar no Artesanato Costa, tá? Eu preciso dar 2 dicas para você. Primeiro, o aplicativo Hallow, o aplicativo número 1 católico do mundo. Né? São mais de meio bilhão de downloads no mundo inteiro. É muita coisa. São 500 milhões de downloads no mundo inteiro desse aplicativo sensacional. Lá você tem a Bíblia completa, lá você pode fazer exame de consciência, lá você pode fazer a lectura divina, ele vai te ajudar a fazer a sua rotina de oração, texto da misericórdia, texto mariano. É um aplicativo sensacional, muito bom mesmo. Por isso que tem muitos usuários no mundo inteiro. Então, se você ainda não tem o aplicativo Hallow, baixe o aplicativo, está aqui. O QR Code na tela e tem um link também na descrição. Quero também falar e convidar você, falando de Nossa Senhora de Fátima, para em outubro ir para o Congresso Internacional Mariano em Fátima. Eu estarei indo com o meu amor, né? Estaremos trazendo toda a cobertura desse evento, que na verdade é uma peregrinação especial, com um preço muito legal. RDP Viagens está aqui, para você. Assim, nós vamos para Lourdes, vai ter o Congresso de Cura, um evento sensacional em Lourdes. A gente vai, aí continua a peregrinação, vai passar por diversos lugares e termina a peregrinação em Fátima com o Congresso Internacional Mariano.
É bom, né, amor? Ano passado foi sensacional, foi muito bom. Estaremos lá, outubro, um preço muito bom. Olha, gente, eu quero lembrar que o preço da RDP Viagens, Obra de Maria, é assim: café, almoço, jantar, avião, ônibus, tudo pago. Seguro viagem, tudo pago. Hotel acima de 3 estrelas. Alimentação muito boa, né? Eu não lembro de um lugar que a gente comeu nessas viagens com a Obra de Maria de não ter um vinho branco, um vinho tinto bom da região, uma delícia, aquele bacalhau em Portugal, melhor, em Santiago, né, irmão? Meu Deus. Santiago não, em Braga. Meu Deus, é sensacional. Gente, vale a pena. Vai lá, tá aqui, tá tudo aqui para você entrar em contato e dizer: eu quero ir no ônibus do Santo Flow. Vamos juntos lá, pra gente ir rezando, sorrindo. Eu não faço brincadeira no ônibus. Eu vou sério, né, amor? Vou sério, né? Dormindo. Dormindo. Quando não está roncando, está fazendo bagunça. Ou seja, mas eu rezo. Silêncio não existe. Eu rezo, eu faço pregação, né, amor? A gente prega, faz o evangelho do dia também, tudo. Vamos lá, vai ser legal pra caramba, tá bom? E o outro assunto que eu queria falar para você é sobre o Bíblia Play. Nós temos o professor doutor João Cláudio Rufino, que tem uma plataforma chamada Bíblia Play, 700 aulas sobre Bíblia. É sensacional, gente. Você pode ser um aluno Bíblia Play, tem 30% de desconto nesse link que está aqui na descrição. Você vai ter acesso a todas as aulas logo quando você assinar. E sabe o que é legal? Tem aula todo mês ao vivo para tirar dúvidas. É um professor, é um exímio professor. E assim, a forma como ele ensina as coisas da Bíblia é uma forma que facilita o nosso entendimento, apesar de serem coisas extremamente profundas. Então tá lá, Bíblia Play. Está aqui na descrição o link, fique à vontade. E quero aproveitar e lembrar, primeiro Eucaristia, vamos lá, vai ter um evento, um acampamento para jovens, aí você liga. Quem que vai fazer a arte do acampamento é fulano, aí fulano passa uma semana para fazer a arte, porque tem que criar, design demora, né? Design, né? Demora, brincadeira, mas design geralmente demora, porque tem que ter inspiração, cara. Você liga para a camiseta do Sabatel, é o seguinte: vai ter um encontro para jovens aqui, o nome é tal. Eles vão fazer arte, eles vão mandar rapidamente. Eles já entendem de igreja católica. Eles vão mandar, já vai mandar a arte da camiseta, está tudo certo, está feito. Olha que sensacional. Vale a pena. Camiseta Sabatini, acampamento, crisma, primeira Eucaristia, tudo isso. Fique aí à vontade, tá bom? Daqui a pouco eu dou outro recadinho, mas vamos lá. Edith Stein. O que é uma doutora? Assim, uma doutora, quando a igreja proclama doutor, significa basicamente o quê? Você que é pós-doutora, que chique. Em teologia, mãe, que chique. Mas vamos falar primeiro que ela é doutora, sim, em filosofia, né? Ela vai ser a primeira doutora eclesial que é doutora civil também, porque os outros não eram. Eles não, pelo menos essas mulheres todas aí que a gente falou, não tem. Doutora civil também, mas ela é filosofia. Era uma grande intelectual, né, em primeiro lugar, antes da filosofia, né, da fenomenologia, do Edmund Husserl, né, discípulo do Edmund Husserl. Ela começa a estudar na universidade, logo que as universidades começaram a se abrir para as mulheres, né, lá na Alemanha, no início ali do século XX. Então, ela pega ali o início, participa ali do início do movimento feminista, era uma ateia na época, assim, não era uma militante ateia, mas era uma pessoa assim, não vivia mais a fé dos pais, que eram judeus praticantes, né? Na verdade, ela era órfã de pai, mas a mãe dela era uma judia fervorosa, tinha uma família praticante, mas a Edith Stein ela vai esfriando, a partir da adolescência, ela esfria na sua fé judaica, e quando ela entra para a universidade, ela já está bem preparada para aderir ao racionalismo, ao materialismo, tudo o cientificismo, que era muito comum na sua época, né? Mas, assim, intelectualmente, era uma pessoa assim, brilhante, e ela faz o seu doutorado em filosofia em 1916, né, recebe assim summa cum laude, né, assim, aprovada assim, com louvor, mas nunca consegue se inserir como professora universitária, né? Ela teve várias indicações, assim, porque ela tinha muita produção, escreveu bastante, tinha contribuições assim, em várias áreas do
conhecimento. Geralmente, para ser doutora da igreja, no caso eclesiástica, é justamente também por isso, porque escreveu muito. Não, porque Santa Teresinha não escreveu quase nada. Pensa em Santa Teresinha, pensa em Santa Teresa d'Ávila. É verdade. Santa Teresa d'Ávila era semi... Então é um mérito... precisa ter assim, um teólogo saberia falar melhor isso, assim, os critérios, tem todos os critérios, assim, mas geralmente você precisa ter algo de originalidade, algo que se destaque, tem uma perenidade, assim, uma contribuição que seja perene para a igreja, algo que seja... Que marcou a história da igreja. Que pode contribuir, né, ali, que tem necessariamente a pessoa não precisa ser... um grande intelectual para ser considerado doutor da igreja. Mas, no caso dela, se aplica porque ela tem uma contribuição tanto no campo filosófico, teológico, intelectual, como em matéria de fé. Eu já falei de teológica aqui. Ela une, na verdade, essas dimensões, né, de fé e de razão. A vida dela também é um grande testemunho, né? Então, uma testemunha ali de obra e vida, né, muito comum na época dela, enfim, na nossa época também, essa cisão entre vida e obra, né, os grandes filósofos, pelo menos os mais famosos, assim, que as pessoas têm, é aquela coisa, é o que a pessoa escreve, mas a vida da pessoa, às vezes, é um desastre, mas o que é importante é o que ele escreveu, as ideias que a pessoa teve, como ela viveu não importa. E nela existe essa união profunda, entre essa coerência, né? Uma ligação muito profunda entre vida e obra, fé e razão, né? A visão dela de ser humano, a antropologia teológica, ela inaugura aquilo que depois essa disciplina antropologia teológica, né? Essa abertura, essa compreensão do ser humano a partir do divino. Né? Olha. Ela bebe, claro, nas fontes do cristianismo, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? E depois Santa Teresa, nos beneditinos. Então, ela vai fazendo uma síntese de todo o conhecimento já secular que ela tinha. Ela não abre mão disso, mas ela integra os dados da fé, né? Nesse grande arcabouço. Né? Quando ela defende o doutorado, ela não tinha proximidade nenhuma com o cristianismo. Não, tinha proximidade com o cristianismo através das pessoas. É interessante que ela acaba, quando ela muda para Göttingen, que ela começa a fazer a universidade em Breslau, que é a sua cidade natal, ela vai fazer psicologia. Ela tinha um grande desejo de conhecer sobre o ser humano, assim, descer na profundidade do ser humano, né? Enfim. Só que quando ela começa a fazer psicologia, ela se desencanta, porque era uma psicologia muito, muito materialista, positivista, que estudava o ser humano com os mesmos critérios que estudava todos os outros seres. Então, ela se desencanta. E ela ouve falar que em Göttingen, a 360 quilômetros, não sei precisamente, da sua cidade natal, tinha esse Edmund Husserl, né, que estava ali... fazendo uma nova forma de filosofia, enfim, uma nova abordagem, que, no fundo, ela diz que ele usa o que grandes filósofos de todas as épocas já faziam, só que ele retoma, né, essa maneira de fazer filosofia buscando a essência, né, em busca das coisas mesmas, suspendendo as concepções, os preconceitos, colher a essência. Então, ela diz assim, os grandes filósofos de todas as épocas faziam isso, só que ele sistematizou um método, né, o método fenomenológico, que ela conhece e ela se encanta e ela muda para lá. E aí o Edmund Husserl, ele era cristão. Foi o primeiro contato dela com o cristianismo. Ela só vivia entre judeus. Ele era protestante, mas nesse círculo fenomenológico estava o Max Scheler, Conrad Marcius, tem vários, assim, agora me fugiram os nomes, Reinach. Então, eles viviam ali, Theodor Lipps, a maior parte deles eram cristãos, ou católicos ou protestantes. Então, pela primeira vez, ela se viu no meio de cristãos.
que levavam muito a sério os seus estudos, e ela tinha respeito por aquelas pessoas. Então, por causa do método fenomenológico, ela se viu obrigada a suspender os preconceitos que ela tinha a respeito dos crentes, né? Porque ela tinha esse preconceito de que uma pessoa de fé é menos, né? Assim, menos inteligente, né? Porque não teria menos capacidade de ser um intelectual. Isso, porque ou isso atrapalharia ou limitaria. Limitaria, porque como se fosse a fé colocando um bloqueio. Só pode ir até aqui, mas depois... E a razão é a grande, né? Isso. E ela precisou se romper, porque ela via pessoas ali inteligentíssimas, comprometidíssimas, assim, com uma grande produção, e eram cristãs. E ela dizia, meu Deus, então, pela primeira vez, em contato com essas pessoas, e cada um foi despertando nela algo, né? O Edmundo Russo, ela teve uma experiência muito forte com o Mark Shelley, com um amigo dela que morre na guerra, tem um casal lá que morre, ela vai visitar a viúva e percebe aquele luto pacificado que ela não conhecia, né? Uma pessoa que faz uma experiência com a cruz, mais uma experiência pacificada, e ela, né? O luto para o judeu é bem mais, né, difícil. A mãe dela ficou de luto a vida inteira, a mãe dela usou preto a vida inteira. Olha. Então, ela tinha essa relação, ela achou que ia encontrar um luto semelhante, e pela primeira vez ela vê que existia um outro sentido, né, essa experiência de vida eterna, né, uma esperança que ela desconhecia. Então, a conversão dela mesmo só se deu vários anos depois, até ela faz o doutorado dela, termina o doutorado em 2016, a conversão efetivamente só é em 2021. Não, 1921. Eu falei 2000. 2000, não é normal, né? Porque nós estamos em 2000, né? Vai lá. Em 16... Ela convive com eles de 2013 até só em 2021 é que acontece, então, a conversão. Então, é um tempo de conversão. Então, ela observa o testemunho dos cristãos, né? E ela vai ali, vai vendo detalhes. É interessante, na autobiografia, ela vai descrevendo assim, situações em que uma pessoa que para no meio da rua, assim, pleno meio-dia, né, plenas compras, aí entra numa igreja com as suas sacolas e vai fazer uma oração silenciosa no meio das atividades do dia. Elas, meu Deus, que povo é esse que para... Que coisa, né? Coisas simples, Coisas simples que ela desconhecia. E isso vai chamando a atenção. Até que, em 1921, ela lê o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, e ali ela tem um encontro, né, que ela diz, descobrir a verdadeira fé. Ela percebia já que no cristianismo que era o lugar dela, era para ser cristã, só que ela tinha dúvida entre ser católica ou protestante, porque ela era muito próxima dos dois, mas aí com Teresa ela descobre aquilo que ela chama a verdadeira fé, né? E aí tem um processo de conversão forte aí nesse momento, assim, um processo decisivo, que ela não só se converte, mas ela quer ser carmelita imediatamente. Assim. Ai, calma, o pessoal, né, começa a ser acompanhada por um diretor espiritual. A mãe dela estava viva quando ela decidiu? Estava. A mãe dela não aceita a conversão dela, né? Parece que até o fim da vida não aceita, porque aí ela foi muito... incisiva, eu lembro, né? que o que eu escutei é que houve quase que uma desertação, não é que isso que chama, mas tipo assim, olha, você praticamente eu não reconheço como filha porque você deixou o judaísmo, algo parecido assim, né? É algo muito forte assim para os judeus, essa coisa do negar, né? Isso. Só que interessante que Edith Stein, ela não nega o seu judaísmo. Ela reconhecia em Cristo o cumprimento das promessas judaicas. Então, ela lamenta, inclusive, pelo pouco conhecimento que os cristãos têm das origens judaicas, né? Porque Jesus viveu como judeu. Isso. Então, ela passa a amar ainda mais as suas raízes judaicas, né? E vê em Cristo a continuação, né? Então, ela não tem uma cisão, não é tipo uma conversão de a partir de agora aceitei Jesus e eu nego tudo o que passou. Isso. Não, é uma integração, né? É uma continuidade, na verdade. Ela recupera as suas raízes que estavam ali meio esquecidas, então ela recupera ainda com mais gosto, né? E faz sentido para ela que ela diz, nossa, Jesus vivia a ceia, ele vivia a Páscoa, então ela vai vendo que Jesus vivia as coisas que, como cristãos, nós somos chamados a viver. Então, é uma conversão muito bonita.
Olha que coisa. Então, ali ela já decide ir para o convento. Ela quer, ela deseja, mas ela para porque ela tem um grande repertório, né, intelectual, acadêmico. Então eles dizem assim: você no Carmelo, você vai ficar assim sem muita serventia, vamos dizer assim, né? Você vai, o seu serviço no mundo, ele vai ser muito mais fecundo, né? Se você puder compartilhar o seu conhecimento com as pessoas, tal. Então ela muda-se para um convento dominicano em Speyer, vai morar lá como leiga. Eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar, é maravilhoso. Eles conservam lá o quarto dela, a obra completa dela. Ela tem uma obra gigante, não, mas é uma obra numerosa que infelizmente, como não é traduzido tudo para o português, a gente tem pouco conhecimento, né, da Edith Stein aqui no Brasil. Mas ela tem uma obra substanciosa. Existe essa palavra? Substancial ou substanciosa, não sei. Tem uma obra relevante, sim, né, e grande, mas aqui ainda tem poucas coisas, né? Hoje em dia, quem quer ler Edith Stein tem que ler pelo menos... Tem que ler esse livro aqui também. Edith Stein para educadores. Isso aqui esse livro o pessoal ainda consegue adquirir? Pela Amazon, assim, na internet. Na Amazon tem? Tem. Todas as... Que é o livro da Magna, tá aqui, ó. Magna Celi Mendes da Rocha. Isso. Mas é Magna Rocha, não é? Formação integral em tempo de fragmentação. Eu já ganhei o meu, que eu fiquei feliz pra caramba. Já folheei, eu vou aproveitar para ler agora, quando estiver indo lá para peregrinação na Europa esses dias. Olha. Para fazer, que eu tenho muita curiosidade. Eu já vi o filme, inclusive eu indico. A Magna não tem assim, muita identificação com o filme, porque assistiu quando não conhecia, né? Mas eu assisti, achei muito legal. É um filme de época, não tem assim, uma fotografia atualizada, mas é muito legal mesmo. Então ela vai para esse mosteiro morar como leiga. Morar como leiga com irmãs dominicanas, certo, do convento de Santa Madalena, em Speyer. E lá ela fica de 23 a 31, né, morando lá, vivendo intensamente uma vida leiga, né, profissional, dando muitas conferências, dando aula. Ela dá aula para professores. É um período que ela mais se dedica para a formação de professores, sobretudo professores católicos. É o período assim mais pedagógico que a gente diz, porque ela tem obras que geralmente o pessoal da filosofia se debruça mais. Ela tem obras que o pessoal da psicologia se debruça mais, mas para os educadores, as pessoas que têm um interesse mais pedagógico, ele está justamente esse período em que ela mora em Speyer, e depois que ela muda para Münster, aí que ela se dedica mais a esse público pedagógico, assim, né? O interesse pela formação da pessoa, o interesse pela questão educativa sempre foi presente na vida dela, mas esse é o período que ela vive mais intensamente. E o tempo também que ela aprofunda mais na fé. Ali ela vai conhecer e traduzir obras de Santo Tomás de Aquino, do latim para o alemão. Olha. Ela lê, aí lá vai ler Santo Tomás de Aquino, vai ler Santa... Aí lá é um período assim que ela está recém-convertida, exalando o cristianismo em todas as suas veias, e viajando, dando conferências aqui e acolá, né? Essas conferências boa parte delas está reunida na obra A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, que as pessoas, às vezes, pelo título, podem achar que é um livro sobre mulher. Também era uma preocupação dela, a questão da formação da mulher feminina, né? Porque as mulheres estavam indo para o mundo estava se abrindo, o mundo do trabalho, o mundo da universidade. Só que ela tinha a preocupação de, como ela já conhecia muito bem o movimento feminista, ela percebia que aquelas bases, aquelas fontes não promoviam um feminismo, uma feminilidade sadia, né? Pelo menos o que ela conhecia. Sim. E ela queria dar bases cristãs para
o desenvolvimento das mulheres. Ela entendia que o cristianismo já tinha as bases. As mulheres cristãs não precisavam buscar outros fundamentos. Então, ela estava querendo devolver para aquelas mulheres ali, não devolver, né? Mas assim, dizer, olha, nós já temos, vamos só reconhecer aqui. Então, ela aliava o conhecimento da psicologia com a doutrina e ia ali formando também as mulheres para que elas, mesmo que elas fossem trabalhar fora, mesmo que elas fossem estudar, que elas não perdessem aquilo que as caracterizava como mulheres. Não para ser sósia do homem, não para ser inimiga do homem, não para ter ódio do homem, mas para ser realmente né? Ali a companheira, ser viver realmente essa reciprocidade, né? E cada um com o seu papel específico. Olha que coisa sensacional. Então, depois disso daí, é que realmente ela decide ir para o convento para ser carmelita. Aí ela vive, depois que ela ainda dá um curso muito importante chamado A Estrutura da Pessoa Humana, já em outra cidade chamada Münster. Aí, em 1933, Hitler assume o poder. Aí, já haviam passado 12 anos da conversão dela, ela já tinha tido uma vida muito ativa, mas ela percebe, né, que tanto os centros católicos começariam a ser perseguidos, como para ela, que além de católica, tinha origem judaica, os dias estavam encerrados de atividade pública, né? E aí ela percebe, lendo os sinais do tempo, assim, que havia chegado, né, para ela, sugeriram para ela para transferi-la para a América do Sul, né, tudo, para ela poder vir. Ninguém sabe exatamente para que país ela estava vindo, assim, para que local ela estava vindo, mas conseguiram para ela uma transferência para a América do Sul. Aí ela pensou, se a minha mãe... antes, o que impedia ela de entrar, uma das coisas era a mãe, né? Aí, não era a mãe que impedia, mas a consideração que ela tinha pela mãe, né, que entrar para o Carmelo seria um golpe muito duro, né, além da conversão. Ela disse, agora, se eu for para a América do Sul, vai ser um golpe muito maior. Então, é melhor tentar entrar para o Carmelo. E aí ela faz o pedido, né, e é aceita. Aí, em 1963, ela entra para o Carmelo de Colônia, né, e recebe o nome de Teresa Benedita da Cruz. E aí ela começa essa sua trajetória como carmelita, que vai de 33 a 42. Ela recebe autorização para continuar produzindo também. Ela escreve obras de peso dentro do Carmelo, que coisa maravilhosa, né, que não é uma coisa comum, mas as pessoas reconhecem que ela tinha um grande talento intelectual mesmo e não queriam desperdiçar. Então, ela fazia todas as orações, os trabalhos normais, tal, e no momento que era para ser o de descanso, ela ia escrever, estudar. Então, ela continuou ainda vivamente como carmelita uma vida intelectual. Ela vive até o final da vida como carmelita? Vive até 42, né? Tem uma morte abreviada porque ela vai para Auschwitz, ela é perseguida, né, pelo nazismo. E ela escreve uma carta para o Papa, voltando um pouquinho na história. Em 33, ela percebe tudo que estava se formando, né, a mentalidade nazista, que ninguém vira nazista da noite para o dia, né? Não se constrói campo de concentração e mata todo mundo assim do dia para a noite. Aquilo ali foi sendo construído, né, pela propaganda, a ideologia nazista que ia sendo... Né, e ela foi vendo aquilo ali. Então, ela, em 33, ela escreve uma carta para o Papa, cobrando do Papa atitude. Diz que se a Igreja de Cristo não se posicionar, não votar, isso aqui vai se voltar contra a própria Igreja. É uma carta muito lúcida. Inclusive, aí no livro tem a carta na íntegra, vale a pena a leitura. A gente vê a clareza que ela já tinha no início, assim, né? E, naquele momento, ela não se sente ouvida. Assim, é como se o Papa não tivesse agido como ela queria, porque ela esperava do Papa uma atitude mais enérgica, assim, já escrevia um documento, já condenando tudo. Naquele momento, a postura da Igreja foi uma postura mais de bastidores, né? Você sabe, depois, agora está tendo atualizações históricas, né? E as pessoas vão percebendo assim, que houve uma grande participação da Igreja de outras formas, que era acolhendo os judeus nos mosteiros, até mesmo dando atestados de batismo, porque até aí quem era batizado
era poupado. Os judeus convertidos à Igreja Católica não eram poupados. Então, mas ela escreve essa carta, o Papa manda uma bênção para ela e para a família, e ela acha que ele não fez nada, né? Mas aí ela vai para a Holanda, aí chega lá, os bispos da Holanda, em 42, quando a Segunda Guerra já tinha explodido e também estava tudo muito sério, os bispos da Holanda escrevem uma carta que é lida em todas as paróquias da Holanda, denunciando, né, o nazismo e se batendo de frente, que era isso que ela desejava em 33, Sim. que o Papa fizesse. E aí, como represália, todos os cristãos, todos os judeus convertidos ao cristianismo, ao catolicismo, passam a ser alvo, como represália, né, alvo deles também. E aí, centenas de religiosos são retirados naquele dia, em agosto de 1942. Aí Edith Stein e a irmã dela vão junto para Auschwitz, né? Mas são centenas, assim, onde tinha casas religiosas, tudo da Holanda, eles começam a retirar de dentro das casas e levam. E ela morre na câmara de gás em 9 de agosto de 1942. Olha só. É uma história, viu? Agora eu fico imaginando, rapaz, a espiritualidade e o momento vivido por ela lá no campo de concentração, né? Ela demorou a ser assassinada Não. Ou já chegou? Ela foi rápida, assim, porque tem toda uma viagem, né? Mas tem relatos de lugares por onde ela passou, certo. Né? Que dizia assim que tinha um clima de histeria muito grande, porque as pessoas estavam indo e as crianças assim, perdidas, as mães, muitas mães ficavam assim num estado de quase loucura, assim, de histerismo e tal, e as crianças. Então dizia assim que tem relatos que dizem assim que ela estava ali como um anjo de luz ali cuidando de uns, penteando o cabelo de uma criança, dando atenção, ela vai serena. Porque na verdade ela já tinha entregado a vida dela a Deus, tanto que ela foi colocada como mártir, né? Ela foi santificada como mártir, não foi o processo normal de um milagre, depois outro milagre. Ela foi como mártir porque ela deixou por escrito o desejo de se ofertar mesmo, né? De aceitar com alegria a morte que Deus tinha reservado para ela e se entregava pelo seu povo, né? Povo judeu. Ela morre também como judia, assim, vamos pelo nosso povo. Na hora, quando chega lá os soldados para prendê-la, né, para levá-la, ela diz para a irmã, vamos pelo nosso povo. Então, existe realmente esse desejo de se unir, né, de se ofertar. Ela sabia que ela estava indo para a morte. Assim. No caso, ela e a irmã. Ela e a irmã. Então, ela sabia que estava indo e vai assim, com uma... sofrendo, claro, né? Não era assim, uma coisa que você vai feliz da vida, no sentido, mas assim, ia sabendo que estava abraçando também a sua cruz. Que história, hein? Sensacional. Gente, eu quero falar duas coisas para você. A conversa aqui com a Magna está sensacional, hein? Que é a indicação do Arte Piedosa, da Arte Piedosa, a plataforma. Graças a Deus eu tenho encontrado as pessoas agradecendo pela indicação, porque é realmente muito legal. O pessoal do Arte Piedosa trabalhou na Disney, eles têm assim, um currículo muito vasto em relação a tudo isso de animação. E lá tem o filme do Pequeno Francisco. Se seu filho passa um tempo na tela, assine o Arte Piedosa, porque ele vai estar assistindo coisas sobre a Igreja Católica, coisa bem feita, animação de altíssimo nível. Então, como você está vendo aí na tela, você pode assinar com 10% de desconto, tá bom? Através do link que está aqui na descrição, para ser um assinante da plataforma Arte Piedosa, tá bom? Eu quero também indicar para você aqui o Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, que é a universidade que nos acolhe aqui em São Paulo. É a nossa casa em São Paulo, pode-se falar assim. São mais de
50 cursos de pós-graduação, de graduação, mais de 80 em pós-graduação. Eu sou aluno aqui da Ítalo, estou fazendo uma graduação aqui, a Zulene também, minha esposa. Todos os cursos são passados pelo crivo do catolicismo, então são cursos que realmente, além da excelência no ensino, vai trazer os valores católicos sempre presentes, tá bom? Então, você escolhe a sua, faça a sua matrícula, vai lá no site, escolhe, tem EAD, tem presencial, várias opções para que você possa estudar em um local que mantém os valores cristãos, tá bom? E, por fim, lembrar para você conhecer São Miguel Arcanjo e o projeto da Gruta do Arcanjo, a construção da maior estátua em honra a São Miguel Arcanjo, ou melhor, a maior estátua católica do mundo, que é a estátua em honra a São Miguel Arcanjo. São 70 metros de altura, como você está vendo o projeto aí na tela. E esse WhatsApp, você imagina, está pronto e você dizer, eu coloquei um pouco de mim ali dentro. Isso é sensacional. Deixar essa marca na história. Então, seja um devoto colaborador, você vai ali ajudar esse projeto que eu tenho certeza que vai fazer muito bem ao mundo todo. Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando aqui se existem mártires, doutores da igreja. Eu fiquei curioso agora, viu? Eu olhei aqui, mas aqui até agora não consegui ver. Mas, assim, vamos ver aqui. Deixa eu ver, aqui fala um pouco. Mas é uma curiosidade, viu? Que depois eu vou dar uma olhada. Porque na minha cabeça, não sei se existe, eu também não vou afirmar, porque não é mais... É isso mesmo, 36 homens e mulheres, 4 são mulheres. Pois é, mas aqui não fala sobre mártires. Não é? Uma curiosidade, né? Talvez ela seja a primeira, talvez, não sei se seria a primeira, mas se não for a primeira, uma dos poucos ou das poucas mártires, mártir doutor da igreja. Isso eu acho que seria João Santo, João e Paulo, mártir. É isso mesmo. Vamos ver, né? É uma curiosidade. Vamos ver. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso, mas eu estou tentando localizar aqui também. É uma curiosidade. Se você souber, coloca aí nos comentários, ajuda a gente, tá bom? Pessoal, é o seguinte, tem uma foto que a gente vai mostrar para você agora, que é a entrega de um caixote, assim, de documentos que foram... uma entrega que foi entregue, não, que foi... Foi entregue. Foi entregue mesmo, porque ia ser ao Papa Francisco, tá? Um caixote que foi entregue ao Papa Francisco com vários documentos que constituem pedidos para que ela seja reconhecida como doutora da igreja. Isso. Não é? Inclusive, a gente tem aqui em mãos que foi o pedido aqui do Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, que esse pedido também está aqui. E aqui ele coloca aqui no documento os motivos, as motivações que encontraram na doutrina de Edith Stein para o crescimento do reino, tá? Muito legal. E aí está assinado aqui pelo nosso querido Marcos Antônio e também pelo Gerley. É o reitor e o pró-reitor. O reitor e o pró-reitor. E além desse documento, nossa, a caixa cabe muito papel aqui dentro, hein? Eu acho que valeria a pena contar um pouquinho dessa trajetória até chegar a essa caixa, até fazendo uma breve audiodescrição aqui para quem está nos assistindo pelo Spotify, né? São 3 carmelitas entregando uma caixa assim, que parece um livro grosso ao Papa Francisco. Isso se deu agora dia 18 de outubro de 2024, né? Pode ser que daqui a 20 anos alguém esteja assistindo esse podcast. Nós estamos em 24. 24. E esse processo ele começou em 2022, que foi o centenário do batismo dela, né? Então, as pessoas já ouviam esse zum assim, por que não Edith Stein doutora? Por que não Edith Stein é doutora da igreja e tal? E os carmelitas resolveram
levar isso a sério, né? Então, no centenário do batismo dela, eles resolveram. Primeiro momento foi feito um questionário que foi enviado para pesquisadores e amigos de Edith Stein para dizer se essas pessoas realmente achavam que haveria realmente motivos para que ela fosse pedir um doutorado eclesial para ela. E por quê? E aí eu tive acesso também, recebi, claro, esse questionário. Claro, né? Claro, que eu sou amiga da Edith Stein, pesquisadora, recebi. Esse questionário rodou assim, nos meios, né, steinianos, e mais de 150 pessoas responderam, né? E esses carmelitas, eles receberam esse material robusto e elaborou um texto, assim, fazendo uma síntese, né, com apoio também de pesquisadores também de renome, assim, de várias partes do mundo e de várias áreas também. E aí, com esse documento, esse aqui, que faz um resumo, aí foi enviado para, agora, pedidos para instituições acadêmicas. Não eram mais pessoas, mas instituições que pediriam isso, e justificando o porquê. E aí também foram centenas de pedidos de instituições do Brasil, foram vários, mas de várias partes do mundo, né? Então, aí, o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro mandou uma, né? Nós fizemos aqui, elencando as razões, só falando rapidamente o trabalho intelectual como uma via de redescoberta do princípio da interdisciplinaridade, né? De Stein, que transitou de maneira diversa, assim, entre a filosofia, a teologia, a pedagogia, a psicologia, né? E tem muito a nos ensinar com essa articulação, o forte interesse pela pessoa humana, né, que fez desenvolver uma antropologia filosófica e teológica capaz de compreender o ser humano de modo integral, não cedendo aos reducionismos tão comuns no seu tempo e também no nosso, né? Então, as amplas e articuladas investigações fenomenológicas que se abriram à experiência de fé provindo dos carmelitas, dos beneditinos, enfim. As contribuições para a educação no tocante à formação da pessoa humana são de grande atualidade, né? E os escritos sobre a mulher também contribuem enormemente, né, para a descoberta de uma visão sadia e autenticamente cristã do feminino. E essa estreita ligação do pensamento e da vida, que foi um pouco que a gente já foi falando aqui, né? Então, aqui a gente tem duas folhinhas que pertencem ao Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. E aí, para reunindo isso do mundo inteiro, esses pedidos chegaram. E foi bonito que foi uma cerimônia muito simples. Na verdade, essa entrega, todo mundo estava aguardando. Então, faz 2 anos que esse documento está sendo gestado, né? Esse material estava sendo gestado. E todo mundo esperava, vai ter uma solenidade, vai ter uma cerimônia de entrega e tal. E aí, eu recebo, dia 18 de abril, essa foto de um carmelita amigo meu lá de Aracaju, que está fazendo doutorado lá em Roma, que é amigo desses carmelitas todos aí, que são os que estão encabeçando, né? E ele me mandou, foi entregue hoje o pedido de doutorado eclesial da Edith Stein. E eu recebi aquilo, assim, meu Deus, 7 horas da manhã, assim, fiquei feliz. E eu disse, meu Deus, vou guardar essa mensagem para mim? Como assim? Peraí. Aí mandei para um grupo de estudos que eu coordeno, mandei para o professor Marcos, mandei para a MEI, que é aqui da Ítalo também, MEI Andrade, e silenciei. Daqui a pouco essa mensagem começa a pipocar em todos os grupos. O pessoal, Edith Stein, não sei o quê. Só que a gente entrava no site do Vaticano, não tinha uma nota. Nada dizia isso. Meu Deus. Aí começaram a me ligar, Magna, e aí? Será que é verdade mesmo? O Vaticano não está dizendo nada. E aí, meu Deus, eu comecei a questionar. Será que isso é... Eles estão dando as obras completas de Santa Teresa d'Ávila para o Papa. Sim. Eu aproximava a imagem, nada dizia que estava escrito, nada aí de Edith Stein. A gente começou e foi dando 1, 2, 3, 4, 5 horas. Chegou de tarde e nada. Aí a gente foi investigar o que tinha acontecido de fato e foi algo realmente super discreto. Era um encontro das carmelitas, das mulheres, um encontro mundial, e elas foram encontrar com o Papa Francisco. E aí eles, os carmelitas, os homens, aproveitaram um momentinho assim para fazer essa entrega, mas foi algo muito singelo, inclusive apareceu nas fotos lá do encontro, mas só falava do encontro das carmelitas, do discurso do Papa para elas e tal, e tal. Então, quem lia a notícia não tinha nenhuma referência a isso. Sim. Aí eu comentando com uma amiga minha, a Cecília, que é também pesquisadora, e ela disse, Magna, isso é a cara da Edith Stein. Ela é exatamente assim.
tudo nela é assim, nunca tem aquela coisa de pompa, assim, de, nossa, conseguiu, uma solenidade para entregar. Não, é tudo muito sofrido também, os caminhos, a vida dela, é muito isso, assim. Mas o que importa é que o Papa já recebeu, agora tem um processo de avaliação, tudo. Então, pode ser aí que no próximo ano, nos próximos anos, a gente tenha mais uma doutora eclesial. Mais uma doutora eclesial. E isso vai dando visibilidade, né, para que outras pessoas conheçam mais o pensamento dela, né, as contribuições que ela tem para dar em todas essas áreas que nós já falamos, né. Tem muita coisa para a psicologia, para a pedagogia, para a filosofia, né? Mas sempre nessa dimensão assim, de abertura à transcendência, né? Um respeito profundo pelo tudo que o conhecimento científico já produziu, pelas ciências modernas, enfim, os avanços, né? Ela não tem medo de avanço, não tem medo dos recursos que o ser humano é capaz de fazer, mas sempre é uma visão que abre, é um humanismo teocêntrico, né? Não é o ser humano voltado para si mesmo, o imanentismo antropológico, né? Que o ser humano é o fim, o começo e o fim de si mesmo, mas o fim último do ser humano como a vida eterna, né? Então ela abre essa possibilidade, assim, né? Que... Agora você, Magna, agora a nossa pós-doutora não eclesial, mas científica, né? No caso é o André, o Pedro, a Ângela e o Francisco. O Francisco, são 4, né? Isso. Agora, 4 filhos, além dos 4 filhos, teve toda a questão do tratamento e daquilo que passou com o André, e a recaída, vai aí grávida, depois grávida, então sempre uma correria de vida, né? Fora que normalidade de mãe é sempre uma correria, né? Uhum. De onde você tirou esse ímpeto de, não, eu vou estudar, né? Vou fazer doutorado, vou fazer pós-doutorado, esse ímpeto todo, você considera que brotou de onde e por quê, assim, na sua vida, para você chegar, como diz o cara, uma nordestina tão educada. Mas que coisa! Você é tão educada para ser nordestina. Para ser nordestina, mas que coisa! Peraí, né? Sem vergonha. Mas de onde esse ímpeto, assim, de você ter chegado assim, até o pós-doutorado? Né? Eu acho que tem uma questão de vocação mesmo, assim, mas o momento, né, que aconteceu é que foram os momentos assim que não estavam nos meus planos, né? Eu tinha tudo, assim, desde que eu entrei na graduação, eu me interessei muito pelo mundo acadêmico, eu sempre pensei em fazer mestrado, doutorado, eu queria seguir carreira acadêmica. Porém, no momento em que estava tudo favorável, né, eu era solteira, tinha uma vida toda pela frente, já estava envolvida em projetos lá, com um orientador, com tudo. Eu lembro que... Aí eu vou contar uma coisa assim, mais pessoal, de oração mesmo, de discernimento, claro, de vida, né? Eu estava num momento de oração e um versículo que nunca tinha caído assim, na minha vida, assim, mas naquele dia aquele versículo me falou muito fortemente, que era... É digno de lástima... Não. Era um versículo tão importante que eu esqueci, meu Deus. Fiquei nervosa agora, expondo a minha vida. Se é somente para esta vida que tendes colocado a vossa esperança em Jesus Cristo, sois de todos os homens o mais digno de lástima. 1 Coríntios 15, enfim, mas 1 Coríntios, era São Paulo falando. Essa frase me pegou, esse versículo me pegou de um jeito que eu disse, meu Deus, eu tinha toda uma caminhada com Deus, mas tudo era para esta vida, assim, parecia assim. Eu tinha aquela coisa assim de, eu vou estudar para vestibular e Deus vai me ajudar, quero um bom namorado, Deus vai me ajudar, eu quero isso, eu quero um emprego. Era assim, para esta vida. Eu não tinha muito essa concepção de vida eterna e tal. E aí, mesmo estando num ambiente de igreja, mas sei lá, eu vivia meio dispersa. E naquele momento, Deus me fez entender que Ele queria meu doutorado. Meu mestrado. Eu estava começando a fazer mestrado em João Pessoa, que em Campina Grande não tinha, mas eu já tinha tudo organizado lá, tudo. E eu parei. Foi impressionante, porque foi uma convicção tão grande que não era tempo, não era momento,
tudo favorável, mas caiu assim como se o Senhor me dissesse assim, eu nunca te pedi nada, eu só te peço isso. E ele me pediu o meu mestrado. E eu dei. Parei, ninguém entendeu, nem minha mãe não entendeu. Eu disse, se minha mãe não entendeu, acho que ninguém mais vai entender. Então, não vou explicar, mas eu sabia que não era tempo. Eu parei e fui seguir minha vida, e fui trabalhar. Foi quando eu conheci o Silvio, a gente foi casar e tudo isso, essa história toda. Quando eu estava aqui em São Paulo, que também não fazia parte dos nossos planos, nada, muitos anos se passaram, né? Aí, em 2007, eu estava com a Ângela pequenininha, o André recém-saído desse tratamento todo, ainda se recuperando ainda das coisas, tudo. O Pedro pequenininho. Então, era assim, humanamente, eu não tinha nenhuma razão, nenhum motivo para retomar a minha vida naquele momento. Eu pensava em retomar algum dia. Sim. Mas Deus começou a me inquietar para retomar a minha vida. Eu comecei primeiro a aparecer um concurso da prefeitura aqui de São Paulo. Eu estudei 3 meses e passei. E aqueles 3 meses de estudo, eu estudei e vi que as coisas que a gente estava estudando ainda era coisa que eu estava estudando lá no meu tempo de pedagogia, então estava tudo muito fresquinho, né? Então foi bom, deu uma... Mas aí eu passei e poucos dias depois eu soube que estava tendo a seleção para o mestrado em educação na PUC. Isso ficou assim, mestrado em educação na PUC, que coisa linda, mas que coisa difícil, jamais eu vou fazer mestrado em educação na PUC, com 3 crianças pequenas, era uma coisa assim, muito inviável. Mas eu fui dando os passos, e as portas foram se abrindo, se escancarando, daqui a pouco eu estava lá com bolsa de estudos, nunca paguei nada, e fui fazendo amizade, e a minha orientadora gostava de mim, eu tinha pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tinha era muito proveitoso, né? E... quando eu engravidei do Francisco no mestrado, outra loucura, assim, aos olhos do mundo. Primeiro dia de aula, a professora disse, não engravidem durante o mestrado. Mestrado não é lugar para ninguém engravidar. Aí, passou um tempo... Passou um tempo, eu engravidei eu encontrei com essa professora, era referencial teórico lá, eu li a professora no meu curso de pedagogia, sim, e a referencial, dando ordem para todo mundo lá, para não ter filho. Aí eu encontro com ela, disse, você está grávida? Eu disse, como a gente chama assim, quando está com... enfim, eu dei uma piada, fiz uma piadinha assim, como que acúmulo de gorduras, sim, abdominais, mas brinquei assim com ela, ela entendeu que eu estava grávida. Aí ela disse, gravidez não é doença, né? Eu disse, não é mesmo. E aí eu fiz um propósito de não permitir que meus filhos fossem pretexto para eu não fazer o que eu tenho que fazer, para as pessoas mais uma vez dizerem assim, tá vendo? Não pode engravidar, viu? E eu fui fazendo ali com simplicidade, mas eu fui fazendo, me esforçando e aproveitando o tempo, as horinhas ali, e Deus foi abrindo. Acho que foi muito... tem que casar assim, o nosso desejo com o desejo de Deus. Eu vejo muito isso. Hoje, nessa época também não existia o WhatsApp, não existia Instagram. Isso tem muita vantagem, porque a gente não desperdiçava tanto tempo assim no modo aleatório, né? Mas quando eu terminei um ano e meio eu terminei o mestrado, porque eu fui adiantando muita coisa para depois do parto do Francisco e tal. Ela viu que eu estava muito adiantada, já me colocou no doutorado, mas eu estava lá bem nos esquemas, assim, era meus referenciais teóricos, era tudo da psicologia social, era tudo marxista, eu tinha aula só com eles. Aí, quando eu entrei no doutorado, primeiro ano de doutorado, que eu estava começando, eu estudava sobre a questão das classes hospitalares, a reinserção dos sobreviventes do câncer infantil, porque aí, na graduação, durante o tratamento do André, durante o tratamento do André, eu conheci a realidade das classes hospitalares. Sim. E aí era uma coisa assim, totalmente nova para mim, que eu não sabia nem que existia essa realidade e tal. E aí, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu fui estudar essa realidade, a questão da inclusão de sobreviventes do câncer infantil e tal. Então, eu estava em outra pegada totalmente diferente. Tinha minha fé, mas eu entendia que na academia eu tinha que viver aquilo ali mesmo, só era o que tinha mesmo, eu estava satisfeita. Aí, em 2010, eu fui participar de um evento lá na Unifesp, sobre Edith Stein, que eu achei muito curioso, mas eu fui assim, bem inocente, eu não fui com nenhuma intenção acadêmica, era só curiosidade. Aí, quando eu cheguei lá, eu conheci a Edith Stein em 3 dias assim, de seminário, ela brilhou assim, nos meus olhos. Meu Deus, eu não sabia que era possível conciliar isso. Para ela, assim, o conhecimento teológico ele é irrenunciável para a pedagogia, na educação. Isso. Mas eu fui conhecendo, eu fui me encantando com aquilo, e eu disse, meu Deus, é possível, eu fiquei ali.
E eu acabei fazendo um processo de mudança ali fui tendo um percurso assim de mudança de tema, tudo. Acabou que foi um encontro, foi um esbarrão com ela assim mesmo. E em 2014 eu terminei. Mas voltando para a questão da dificuldade, né? Eu acho também que o fato de ter vivido 2 gravidezes no hospital, que foi assim, eram coisas assim que me levavam ao extremo do limite do sofrimento. Eram coisas assim muito fortes que a gente vivia. Então, quando eu estava na universidade, por mais que era difícil, assim, é tempo, conciliar, tal, está grávida, filho pequeno, mas era sempre num ambiente de saúde. Meus filhos estavam com saúde, eu podia fazer a agenda e cumprir. A coisa mais importante que eu vi, assim, meu Deus, eu posso botar nessa data tal hora, eu vou fazer isso. E eu faço. É impressionante. Porque com uma criança doente, com câncer, você não tem agenda, você não tem vida. Você vive ali sempre no susto. Né? André, a gente tinha uma ordem assim, se ele tiver febre, corre para o hospital. Então, a gente vivia sempre assim. A gente dizia, domingo a gente vai almoçar na casa de não sei quem. André tem febre. Para onde a gente vai? Almoçar? Não, a gente vai para o hospital. Então, a nossa vida vivia sempre em suspense. Nesse tempo da universidade, as coisas, eu tinha como eu organizar a minha vida. E eu dizia, vou e faço. E colocava. Tem o horário da escola deles, tinha o horário do soninho. Era um recreio. As pessoas diziam assim, você está grávida na universidade, fazendo mestrado, doutorado. Eu olhava e dizia, meu Deus, isso aqui... Mas eu entendi, mas para mim aquilo estava sendo recreio. Eu dizia, meu Deus, eu estou estudando, eu venho com saúde, meu filho está no colégio. O André estava estudando. Eu disse, meu Deus, meu filho está no colégio. Que coisa boa. Ele não está no hospital, ele está no colégio. Né? Eu estou aqui, não era aula todo dia, eram 2 dias por semana, né? E os outros dias eu conseguia fazer as coisas em casa. Então, assim, foi uma união do auxílio de Deus, do tempo dele, porque chegou o tempo dele, né? E ajuda de ajuda de sogra, ajuda de aqui, eu sei que a ajuda do esposo, meu marido também nesse sentido sempre deu muito apoio. Mas é isso. Que coisa. Está aqui a nossa pós-doutora. Que chique, hein? Senão é muito chique, né? Pós-doutora, né? Então, eu entendo depois que quando Deus me pediu aquele mestrado lá na Paraíba, mesmo que era tudo tão favorável, eu era solteira, morava na casa dos meus pais, eles podiam me bancar tudo para fazer para João Pessoa, eu estava de boa. Mas não era aquele tempo. Deus tinha o tempo dele, que era totalmente louco aos olhos do mundo, mas que foi possível e estou aqui contando história e feliz da vida. Literalmente contando história. Magna, eu quero muito agradecer. Né? Mais de 2 horas de conversa hoje, não foi? Olha que maravilha. Que maravilha. Quero muito agradecer. Olha, no Amazon, Edith Stein para educadores, procura lá. Magna Rocha, você vai achar, está aqui o livro, ó. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho. Foi bom que o André veio, contou até história também aqui. Gostou, André? Hoje aqui, né? Muito aqui. Se o André gostou, tá bom. Ele é seletivo em gostar das coisas, é? Não sabia que eu tinha aprovava, não. Ele não é seletivo, mas a opinião dele importa para mim, né, Andrezão? Obrigado pela generosidade, assim, também de abrir sua vida. Parabéns pela sua história e por tudo que você teve a força e ajudada por Deus, mas toda uma decisão de fazer acontecer a vida, né? Isso foi bonito pra caramba. Obrigado e obrigado pela notícia. Vamos rezar agora para que no próximo podcast a gente possa estar festejando Edith Stein como doutora da igreja. Isso. Vamos fazer um próximo quando ela for doutora. Vamos. Que aí a gente vai aprofundar, vamos pegar obra por obra, vamos destrinchar. Você pode indicar outra pessoa também para vir, para a gente trocar ideia. Vamos fazer isso daí. Mas, por enquanto, ainda quem quiser saber mais coisas sobre Edith Stein, aqui foi só uma pinceladinha, né? Espero que tenha ficado com gostinho de quero mais. Sim. A gente tem um site, né? Chamado edithstein.com.br, que nós vamos alimentando sempre ali o site com coisas, com artigos, com publicações, né? Então, sou eu, a Cecília Parisi e a Soraya, a psicóloga Soraya. A Cecília é uma filósofa, eu sou pedagoga e a outra é
da psicologia, né? Tinha a Patrícia também, que era da teologia, mas ela está um pouquinho distante. Mas o site está lá. E aí temos o Instagram, A Vida de Edith Stein, que a gente tem sempre... Inclusive, a gente tem uma live recente que a gente vai descendo mais nos detalhes sobre esse doutoramento. Inclusive, o Frei que me mandou a foto está na live. A Vida de Edith Stein, é isso? A Vida de Edith Stein. É uma live recente. E nós vamos ter também um congresso aqui em agosto. É o segundo congresso Edith Stein na Ítalo. Estamos aí fechando direitinho os participantes, tudo. Mas será que nós vamos ter a modalidade presencial e online? Então, já deixa essa data reservada para você participar conosco, se tiver interesse. A Vida de Edith Stein está aqui. Olha que legal. Eu vou seguir também aqui. Isso. Olha, tem a Magna aqui, tem a turma toda, tem a foto. Essa que tem 4 aí é a live recente que a gente fez sobre essa questão do doutorado. O que o feminismo católico de Edith Stein pode nos ensinar? Olha, essa isso... é polêmico, né? É polêmico, né? Rapaz, quanta coisa. Então siga aí, A Vida de Edith Stein. Tá aí o Instagram. É muito legal, muito interessante mesmo. E parabéns, olha, show, hein? E vai ter o evento em agosto. Em agosto, dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto. Na sala São João Paulo II. No auditório São João Paulo II. Mas aonde? Aqui. Aqui tem um auditório chamado São João Paulo II. Tem. Ah, não sabia. Tem. E aí a gente vai divulgando, e daqui para lá tem um chãozinho rápido, no chão e passa, mas a gente vai divulgar. Você siga aí A Vida de Edith Stein, que aí você vai ter a oportunidade de acompanhar bem. Olha, tem um monte de gente aqui, inclusive do Ceará, seguindo esse Instagram aqui. Minha comadre Juliana. Olha, tem um pessoal aqui. Que maravilha. Magna, muito agradecido pela sua presença, pela amizade e por esse dia tão especial que foi a nossa conversa hoje aqui. Muito obrigada. O meu Instagram pessoal também é Magna_Shalom. Esse também. Magna_Shalom. Esse aqui eu já sigo, eu acho. Se eu não sigo, agora vai ser difícil, viu? Segue, estou aqui. Pós-doc em Teologia, doutor em Educação. Olha que chique, né? Menino do céu. E tem a foto aqui do Silvio recebendo do Moisés o tal das promessas definitivas. Isso mesmo. Olha que maravilha. Obrigado, Magna. Valeu, Guto. Obrigada, Zulene. Magna_Shalom é o seu. Isso. Pessoal, quero agradecer muito ao André que esteve aqui, a minha esposa linda e maravilhosa. História zona, hein? Que coisa, né? Ela vai fazer a matrícula... agora vai se empenhar mais para fazer a graduação, né, amor? Agora falta só ficar grávida também, né, amor? Vai ser bom. Aí obriga a fazer muitas coisas. Gente, obrigado. Deus abençoe. E vai compartilhando aqui o que é que você achou. Fala aí o que é que você achou nos comentários. Manda também esse nosso episódio de hoje. E até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau.